Pão de Queijo Connect, o podcast de empreendedorismo. Sejam bem-vindos, nossos ouvintes e espectadores, começando mais um episódio do Pão de Queijo Connect Podcast. Sejam bem-vindos, Eduardo Bravo e Paco. Chamar de Paco, Francisco, Fazido, como é que você quer que chame? Pode chamar de Paco. De Paco? É. Sejam bem-vindos vocês dois, tenho certeza que vai ter muita história aí enriquecedora pro pessoal de casa. Conta um pouquinho da história de vocês dois, como é que vocês os dois são de BH, como é que vocês se conheceram, um Legal. pouquinho da parte acadêmica, né? Sim. Primeiro, um prazer muito grande, uma honra muito grande aceitar o convite do Renatinho, já conheço há muitos anos, né, Com Renato? certeza. A gente era bebezinho, usava fralda ainda. Usava né? fralda, mas já era bom de bola, hein? Mas já era bom de bola. É. E aí a vida foi seguindo, né? Assim, eu vou contar um pouquinho da minha história, o Eduardo contar dele. Eu sou ex-dentista, né? Eu trabalhei como dentista durante 8 anos. E aí, no meio do caminho, eu fiz um mestrado em administração de empresas, que eu queria entender mais do mercado, porque o dentista sai da faculdade sem saber nada, né? Verdade. Nada de gestão, nada de planejamento financeiro. E aí, em 2011, eu recebi um convite para largar tudo, para vender clínica, para vender consultório. Todo mundo me chamou de doido na época, né? E o cara tinha clínica, tinha consultório, não sei o que, vai largar toda a profissão para vender seguro de vida. E aí eu fui convidado para trabalhar numa multinacional, né? Na Prudential? Na Prudential. Aí eu fiquei lá durante 9 anos. Foi lá que eu conheci o Eduardo em 2011. Lá começou o casamento, o namoro. A grande parceria, a grande parceria, né? Tá certo. E aí eu conheci o Du, a gente ficou lá, foi quando 3 anos atrás a gente decidiu empreender, fazer voo solo e estamos aí até hoje. Que legal. Também queria agradecer, Renato. É Que uma isso. honra estar aqui, viu? A honra é nossa poder receber vocês aí. Fiquei muito feliz aí com o convite. Que isso. E a história é muito parecida com a do Paco, né? Essas decisões, essas transições, né? Eu vim de uma família de comerciantes e antes de entrar para a Prudential, né? Que foi, assim, acho que um momento chave também, né? para a nossa mudança de carreira, enfim. Vim de uma família de comerciantes na área de franchising. Atuei, você conhece também, a Raquel e a Sara, né, que são na pessoas família. Na família, então tá na veia, tá no DNA da família. E atuei muitos anos na área comercial. E foi um momento chave também de largar essa situação para ir dar um passo, né, largar tudo que está para trás, de tudo que eu já tinha vivido. Sou formado em administração, né, na área de gestão também. E foi aquela decisão de, o que eu vou fazer agora, né? Tava com 20 e poucos anos, tinha aparecido uma grande oportunidade, você fica naquela dúvida, né? Se eu mantenho a minha posição Vou seguir minha posição, vou pegar as coisas da família e tocar as coisas da família. Tocar, exatamente, vou tocar os negócios, ou eu vou mudar totalmente, né? 360 graus. É uma decisão um pouco difícil, Sim, né? não é fácil, não. Ainda, até mesmo pela idade, né? Querendo ou não, você tá com idade nova, falta experiência e conhecimento, às vezes, no momento que aparece uma oportunidade dessa, né? Isso, mas assim, na época eu lembro que foi assim, até no processo seletivo da multinacional, eu não tinha todos os requisitos, mas o que valeu foi muito assim, aquela vontade de querer estar lá, né, assim, aquele dedicação. Isso foi muito determinante. Como se diz, aquele brilho no olho de querer participar. De querer participar. E na época o meu gestor, que eu até sou muito, né, grato a ele, né? Falo isso ele, né? Um grande Joel. Grande Joel Serrão aí, um grande abraço para ele. Ele me comprou. Ele falou, você não tem todos os requisitos, mas eu estou apostando muito em você. Aí foi que eu mudei a chave e aí entramos nesse mercado, que é uma indústria que é uma grande oportunidade para muita gente também. Quem está aí, talvez, pensando em fazer essa transição para essa indústria dos seguros, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Claro. É uma grande oportunidade que tem. Quero até deixar uma atenção aí pro pessoal de casa, para vocês verem a diferença, né? O Paco veio de uma área totalmente diferente, né? Sim. Formou em odontologia, uma área tradicional, normal, um curso normal, com o Eduardo, que veio, teoricamente, já está no sangue da família, o DNA de gestão. Né? Mas como é que eles se complementam como sócio e principalmente o Paco, né? Que ele mesmo falou, né? Porque dentro da faculdade de odontologia você não tem absolutamente nada de conhecimento de gestão, de administração, né? Sim. Então é até uma coisa que a gente fala às vezes que é falho num curso de graduação, né?
Porque, querendo ou não, normalmente um médico, um dentista, um fisioterapeuta, eles vão ter o escritório dele, querendo ou não, eles têm que ter algum conhecimento administrativo e financeiro, e eles não têm matéria nenhuma na grade deles, né? Então você vê que a grade, o curso, de certa forma, acaba tendo uma falha. Às vezes a gente questiona muito aqui que a graduação nem sempre é resolução de sucesso, né? Porque muita gente hoje acha que fazer uma faculdade vai resolver a resolução da vida e nem sempre é. Não, né? tanto é que no caso da odontologia, o dentista vai para o mercado aí que ele aprende. Porque na faculdade ele tem, a gente até brinca, né? Eu até participei de um bate-papo uma vez também, e o pessoal falou assim, cara, a gente brincou de odontolândia, né? Que o pessoal forma e acha que vai ganhar rios de dinheiro quando ele formar. E ele, depois, quando ele entra no mercado de trabalho, ele acaba caindo em clínica popular, ele vai trabalhar para os outros ganhando. Situação outra, totalmente completamente diferente. Então, eu não tenho noção mínima. É igual tirar a carteira, né? Na verdade, você treina para tirar a carteira é uma coisa. Agora, vai dirigir no dia a dia, aí que você aprende a dirigir, né? É justamente na verdade, isso. né? Só que hoje, por exemplo, quando eu formei, não tinha informação, a gente não tinha o Google, né? Você não tinha... Para você estudar, informação você tinha que você tem hoje, né? Para poder ver... Caçar um livro, tinha um monte de livro. Então, hoje, a informação, ela é muito mais acessível para o dentista, mas, ao mesmo tempo, tem muita informação que não é de qualidade. Saber filtrar, né? E aí, o cara tem que saber filtrar, então, hoje está cheio... Hoje tem informação em excesso, tem. E saber filtrar é fundamental. Fundamental. Para você não fazer bobagem. Né? Mas já tem hoje, você consegue ter a noção do que fazer, pelo menos. Eu conheço um cara que fala disso, que fala de gestão. Isso já existe, na minha época não existia. Eu tenho até vontade depois de trazer, tem um Rafão que é dentista também, é colega nosso lá do CDL, trazer para ele falar um pouco, porque ele, além de dentista, ele teve a experiência de abrir o negócio dele, entendeu? Ele faz parte lá da CDL e ele teve uma franquia de... que estava na moda, aqueles picolé. Paleta mexicana? Isso. Ele abriu e acabou quebrando, e depois também teve uma experiência como deputado federal. Então, ele tem uma experiência bacana de empreendedorismo, tudo bem diferente. Sim. Na época, ele não tinha escritório, trabalhava e tudo, mas hoje ele já está com o consultório dele, está crescendo. Legal. E está indo hiper bem. Legal, né? legal, então, bacana. É legal. Conta um pouquinho do trabalho de vocês, né? Vocês hoje não tem só uma empresa, né? São várias empresas dentro do grupo, né? Conta aí pro pessoal de casa um pouco do diferencial do trabalho de vocês. Legal. Quando a gente decidiu sair da seguradora, na verdade, a gente... né? Entrar em detalhes. Não, conta, na verdade, até porque a gente já comentou que eu tenho certeza que um diferencial muito grande de vocês dois, né? Até pelo que eu conheço, é o atendimento de vocês, eu tenho certeza que é diferenciado. E muito disso eu tenho certeza que veio pelo treinamento que vocês têm na Prudential, né? Que nós até comentamos isso. Sim. Se eu não me engano, foi no episódio 2 que o Pedro teve aqui, que a gente falou sobre a questão do mercado de... Como é que fala? Não? Fugiu a palavra. O mercado de... O que a gente fala, gente? Que? Não? Dessas empresas de Herbalife, Rinode... Você tá falando de multinível. Multinível, essas empresas de multinível, questão do atendimento. Como é que o atendimento deles eles não têm treinamento. Na verdade, tem o treinamento, mas é uma coisa maçante, cansativa. Parece um robô. Sim. Entendeu? Sim. E que isso acaba incomodando, às vezes, o cliente. Eles deixam, às vezes, de performar por causa da abordagem cansativa. A gente é muito grato à Prudential, né, por ter trabalhado lá, o treinamento de vendas da Prudential realmente é muito fora do padrão. A gente é grato por isso, a empresa tem várias qualidades, tem vários defeitos também. Sim. Né? Mudou muito, então, na nossa opinião, e a gente chegou num patamar que a gente falava, cara, isso aqui não é mais da forma como a gente imagina de atendimento ao cliente. Né? Então, não do atendimento do profissional para com o cliente, mas do que ofertado. Né? E aí a gente queria trabalhar de uma forma mais holística o cliente, trabalhar entregando muito mais do que a gente entregava antes. O pessoal falava, eu trabalho com planejamento financeiro. Trabalha com seguro de vida da Prudential. Planejamento financeiro é algo muito mais abrangente, mais completo. E a gente, quando a gente decidiu empreender, né, depois disso, a gente falou, o que a gente vai fazer? Eu lembro direitinho, né? Esse caso é clássico, né, Du? Sim. Quando eu saí, eu falei assim, por que eu vou fazer? A gente trabalhava de terno, né? Então, eu falei, eu saí na sexta-feira. Aí chega segunda-feira de manhã, o que eu vou fazer, cara?
Acostumado a colocar o terno, não precisa mais de colocar o terno. Aí eu coloquei o terno, a gente não tinha escritório ainda. Aí eu fui pro cowork ali na frente do Minas Zoom, ali na Espírito Santo. Aí eu cheguei no cowork mega alternativo, né? Galera de cabelo roxo e tal. Ali eu chego de terno, abro o computador, falo assim, o que eu vou fazer aqui agora? Não tinha nem ideia. E aí foi engraçado, porque, poxa, a gente a gente montou a empresa, a gente idealizou junto, né? E hoje a gente conseguiu uma estrutura... Vocês já tinham uma ideia que vocês iam atender o mercado de odonto ou não? Não. Inicialmente não. A gente começou com isso logo quando a gente iniciou o processo, mas a gente teve uma ideia que eu acho que foi o grande diferencial. A gente resolveu estudar. Então, não chegar para vender o mesmo produto na concorrência, porque que muitas pessoas fazem isso, não tem nada de errado. Mesmo porque hoje a concorrência tem produtos iguaizinhos da Prudential. Né? Ctrl+C, Ctrl+V, mesma coisa, né? Às vezes com custo até mais baixo, sim. Enfim. Mas a gente queria entregar muito mais. Então, eu falei, cara, então a gente vai estudar. Porque a gente foi para o caminho mais difícil. Sim. Então, vamos estudar tributário, vamos estudar investimento internacional, vamos estudar outros tipos de seguro, vamos estudar investimento, vamos estudar planejamento financeiro de forma geral. Sim. E aí a nossa vida começou a mudar, né, Edu? Foi, E é o caminho mais difícil, né? Sim. É o caminho que talvez ali a gente acha que, pô, mas como é que eu vou pagar? Demora mais, às vezes tem mais obstáculo. Mas... É aquela velha máxima, né? Que aquele negócio, tem menos gente por aqui. Tem menos gente, exatamente. Entendeu? Então, tem muito menos gente. Muito menos gente. Muito menos porque gente. Todo mundo quer o fácil, né? Todo mundo quer o rápido e o fácil. É os atalhos, então, né? você às vezes vai chegar num lugar diferente, onde tem muita demanda e pouca oferta de serviço, né? Sim. E acho que a gente tem que seguir muito o nosso feeling também. Tem algo que tem hora... essa decisão a instituição de tomar... o intuito, né? Disso você fala assim... Rodrigo falou muito disso, né? Querendo ou não, a gente ainda não ouve, a gente ignora. O nosso instinto ainda vale muito mais. Vale, é o feeling. E essa decisão nossa de largar uma carreira, né? Ele ficou 9, eu fiquei 10 anos dentro da companhia. Então, assim, a gente bateu metas, tinha uma base gigantesca de clientes, tinha uma remuneração que dentro aí do mercado era muito legal, sim. Né? E essa decisão de sair fora muito no feeling assim, Paco, cara, eu acho que a gente está entregando pouco. A gente entrega pouco para o cliente. Eu acho que sim, dá para entregar mais. Nós temos demanda e a gente não consegue atender. Entregar. Então foi aí que começou a abrir. Aí, tem um buraco aí. Então, assim, o mercado nos avisa. Uma ferida, né? Exato. Que dá para tampar. E o mercado nos avisa. E a gente, assim, pô, como é que nós vamos, né, desenvolver isso? Foi aí que o projeto nasceu. Foi. Né, de a gente poder começar a enxergar 360 graus o nosso cliente. Pô, por que eu só vou entregar um pedaço do planejamento? Se eu posso entregar tudo. Eu posso entregar tudo. Só que para entregar tudo de qualidade, você tem que entender o que você está fazendo. Tem que estudar. Eu tenho que parar um pouco para aumentar meu leque de produto na gaveta para eu poder... Esse é o principal, Renatinho. Hoje, o caminho, o futuro do mercado financeiro passa-se por pessoas, por profissionais que não têm um conflito de interesse. E no Brasil, a gente tem conflito de interesse assim, escancarado o tempo inteiro, tanto na parte de seguro quanto na parte de investimento. Sim. Então, se vai falar de investimento hoje, a gente vai contar um pouhinho dessa trajetória nossa nos últimos 3 anos. Praticamente, você sabe que eu sou corretor de seguro, né? Que eu tenho minha corretora. Sim. Mas praticamente desde a época da pandemia, praticamente eu estou mantendo minha carteira. Sim. Entendeu? Eu não consigo enxergar o futuro no mercado de seguro. Entendeu? Hoje eu mantenho minha carteira, estou passando minha carteira para um amigo, né? Para um sócio, para a corretora dele, porque eu não consigo crescer. O mercado que eu estou vendo, a tendência é logo acabar, o corretor de seguro, né? Essa função de meio. As seguradoras não dão apoio nenhum para o corretor pequeno. Entendeu? Tem aqui, pelo menos aqui em Belo Horizonte, tem em torno de 15, mais ou menos 20 corretoras que elas detêm, chega de 80% do mercado. Sim. Entendeu? Então você não consegue ter preço, competir com preço. Sim. Tem hora que você chega com a cotação, minha prima mesmo, eu mandei a cotação para ela. Assim, o preço está 200, 300 reais mais caro. Ela acha que eu estou colocando a comissão lá em cima. Só que eu já conheço, é minha prima, coloca a comissão lá embaixo. Só que ela acha que eu estou tirando proveito dela, por quê? Porque meu preço está mais caro, só que não é. Sim. Porque o cara lá do outro lado tem uma produção melhor e a seguradora dá uma condição melhor para ele. Isso acontece muito. Então, assim, você meio que vai desanimando. O que você tem para fazer? Você não tem muito o que fazer numa situação dessa. Então, você acaba... Você tem que começar a procurar outra coisa. Sim. A gente, quando eu estava comentando esse exemplo, que no mundo inteiro, Estados Unidos, América do Norte, Europa, Japão, enfim, hoje... As pessoas procuram profissionais justamente
que não trabalhem para uma bandeira só. Sim. Seja isento de conflito. Então, você tem ali, vamos falar de investimento? Hoje aqui no Brasil a gente é refém do mercado bancário, de varejo, Sim. os grandes 5 maiores bancos, mais as 2 grandes corretoras. E o pessoal acha que não existe conflito ali. Tem muito conflito. Né? Vou te dar um dado assim bem básico. Hoje, no Brasil, o cliente, né, tradicional, ele acessa num banco 200 fundos, por exemplo. Uma grande corretora, ele acessa 800. Só que no mercado brasileiro tem 28 mil fundos. Tem 28 mil produtos diferentes que o cliente pode acessar e ele não acessa. Então, e nem tem conhecimento disso. Zero, pouquíssimo. Então, os grandes players, eles aproveitam da ignorância do mercado. Né? Isso é muito latente. A gente vê isso de uma forma muito clara. Uma coisa que eu vi, que eu comentei com o Thiago Cruvinel, né? Por coincidência, amigo nosso, né? Sim. Que ele teve aqui. Que eu acho que a questão da tecnologia não vai atrapalhar tanto essa área de vocês por causa disso. Que eu acho que o atendimento seus é diferenciado. A máquina não vai conseguir tomar essa ligação entre o profissional de finanças e o cliente. Porque o cara precisa. Entendeu? Se ele não precisar, ele vai ter que dedicar muito tempo para estudar. Muito. Aí eu não consigo. O que o Thiago falou, eu estava com um cliente aqui, um cliente dele que estava estudando 13 horas por dia. Se o cara está estudando 13 horas por dia, como é que ele está tomando conta do negócio dele? Ou tem alguém tomando conta, ou o cara não está dormindo. O cara vira vegetal. É justamente. Isso. Né? Entendeu? Sim. Então... Aí a W Finance surgiu aí, né? A gente iniciou, né, Du? A gente foi pro mercado, por que a gente vai fazer? Pô, vamos estudar e ao mesmo tempo a gente montou a W Finance, que a gente queria que fosse uma empresa de consultoria financeira. Até para entender pro pessoal de casa, porque no caso, então, vocês iniciaram a empresa e inicialmente vocês pegaram quanto tempo para estudar, para desenvolver o projeto? A gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente ia estudando e ao mesmo já ia tempo atendendo a carteira que vocês tinham. Só que aí a gente foi direto para um parceiro, que é um parceiro muito legal, que a gente chama de Forplan, que é o nome da empresa deles. Vocês não ficaram parados durante 3 meses, 2 meses estudando? Não, a gente foi estudando e foi empreendendo ao mesmo tempo. Andando com o carro, como se diz... Trocando a roda com o carro em movimento. Porque a gente também não podia parar demais. Então, a gente foi atendendo e a gente plugou nas pessoas certas, né? E a gente começou a trabalhar junto, em parceria com uma empresa que também não tem conflito de interesse. Sim. Que faz um diagnóstico da vida financeira do cliente, né? Perfeito, é isso aí. Foi aí que a gente começou. Só que desde então, por eu ser dentista e por saber que existe uma carência muito grande nesse mercado, a gente falou, cara, a gente atende qualquer um, advogado, enfim, qualquer médico, mas a gente decidiu focar e nichar na odontologia. Por quê? Porque eu conheço muito dentista, eu sei a dificuldade financeira que eles têm. Sua base de relacionamento. A base de relacionamento, enfim. E aí a gente começou a dar muita consultoria para dentista, palestrar, enfim. Né? E desse diagnóstico, Renato, que a gente fala, que foi ali que nasceu a ideia que está no DNA hoje da W, né? Que a gente até trata com muito carinho essa parte consultiva. Que hoje, o mais difícil você tem isenção, você está ali, né, ao invés de estar numa linha em que eu estou de um lado da mesa e o cliente está no outro, nós estamos do lado do cliente. O que a gente fala como se fosse um secretário. Como se fosse uma relação que a gente chama de buy side, né? Eu não fico ali o tempo todo, compra. Não, amigo, olha só, Renato, fiz aqui um diagnóstico, você tem problemas nessa parte, na parte de previdência, seus seguros estão defasados ou muito mal dimensionados. Se você está pensando em aposentar, você não vai conseguir, enfim. A gente traça ali um plano de ação e entrega para a pessoa. A parte de venda, que foi um outro modelo que a gente falou, eu tenho isso dentro da minha estrutura, mas você pode fazer onde você quiser. Então, eu acho que ali nasceu um sentimento assim, um cliente falava assim, pô, mas eu quero fazer com vocês, já que vocês já estão cuidando, cuido de tudo. Aí eu e o Paco falei, pô, Paco, peraí, cara, vamos começar a buscar... A empresa é como se fosse um filho do cara, né? O consultório, a empresa é como se fosse um filho do cara. Vamos eu vou deixar meu filho num lugar e vou deixar meus negócios num lugar. Cuida da família toda. Cuida de tudo. Foi ali que a gente começou a buscar, falou, pô, como é que nós vamos entender de previdência, então? Se a gente vai falar de previdência. Vamos buscar informação com as pessoas certas, vamos fazer curso e vamos, na hora de nos certificar para falar e ali depois passar a ofertar. E assim a gente foi fazendo com cada etapa. A gente costuma dizer que a W Financial é um shopping financeiro em que o cliente ele entra na loja pela porta que ele quiser. Pô, eu quero fazer seguros, eu quero fazer investimento.
e ali a gente vai construindo essa... Tem empresa de contabilidade também, né? A gente tinha empresa de contabilidade, tem um grande parceiro na contabilidade, né, que é a Fernanda. Mas o legal do shopping que o Eduardo falou é o seguinte, hoje, depois de 3 anos, a gente até brinca dentro do escritório que a gente consegue resolver o problema financeiro do cliente de A a Z. Dificilmente uma pessoa chega na nossa consultoria, a gente não detecta alguma coisa, a gente não consegue resolver. Por quê? Porque a gente conseguiu montar várias lojas nesse sentido, né, que a gente vai explicar aqui quais são, como foi feito isso, mas vamos explicar de uma forma cronológica, senão até a gente se perde aqui. Aí começou a dar para a gente continua até hoje, né, que a gente faz esse diagnóstico financeiro. A gente, ao mesmo tempo, é uma corretora de seguros também. Por quê? Porque a gente veio dessa expertise, a gente veio desse mercado, né? E hoje, no mercado securitário, principalmente do segmento vida, quem veio desse segmento, você pode ligar diretamente numa seguradora ou você se liga numa plataforma. Né? Essa plataforma faz a interface entre a seguradora e o corretor. Dá o back-office, dá o pós-venda, enfim. E a gente era plugado numa plataforma, né? Uma plataforma do Rio de Janeiro, que é a Edmoney, e eles ajudavam a gente nesse sentido. Cotação, enfim, tal. Aí dá um treinamento de todas as outras seguradoras. A gente fez treinamento em loco também nessas seguradoras todas. E aí a gente tirou a SUSEP plena, que a gente só tinha a SUSEPinha. SUSEPinha, para quem não entende, é de casa, porque só quem pode vender seguro de vida. A autorização que você tem para poder trabalhar como corretor, como se fosse a OAB para o advogado. Isso. Só que a SUSEPinha, ela é para um determinado ramo, a SUSEPona é que você pode trabalhar com todos os ramos. Com todos os ramos. E a gente tirou a SUSEPona, e aí, beleza. Só que a gente plugou nessa plataforma e a gente estava trabalhando assim até então. Eu vou pular um pouco o tempo e depois eu volto, tranquilo, tá? Como é que está hoje? Né? A gente acabou decidindo empreender também nesse segmento. Falou, cara, a gente está plugado numa plataforma, por que a gente não vira uma plataforma também? Né? Chamamos mais 2 sócios aqui do mercado, que é a Ana Lamego e o Thiago Sena. Ele falou, vamos montar nossa própria plataforma? Vamos. E aí a gente teve o convite quando a gente comunicou que ia sair dessa plataforma do Rio de Janeiro, que é uma das maiores do Brasil hoje. Tem 2 escritórios no Rio. O Paulo chamou a gente para virar sócio. E aí, poxa, então vamos trabalhar em conjunto. Então, hoje a gente fez essa fusão, né? Legal. Então, hoje a gente virou sócio da plataforma, que chama Ed Group, que a gente fez um lançamento lá no Rio de Janeiro. Foi super legal com o Rodrigo, com a Thaísa do vôlei. A Cristiane Pelágio, da Globo, também participou. Foi super bacana. E aí a gente conseguiu, hoje a gente consegue atender qualquer tipo de produto nesse segmento, né? Então, a gente virou uma plataforma com 2 escritórios no Rio, por isso que eu falei, o operacional nosso está todo lá. Então, seguro de vida, seguro de carro, consórcio, plano de saúde, qualquer tipo de produto empresarial, equipamentos. Tem quase 20 pessoas na corretora, assim, lá na plataforma, como funcionário. Então, a gente hoje consegue atender de uma forma bem plena, né, Eduardo? Legal. E eu estou aqui pensando, você está contando aí, a gente volta, né? A cabeça está aqui. E como é que... São detalhes, sabe, Renato? Porque já que a gente está falando de empreender aqui, a gente poderia, em algum momento, falar, não, nós vamos ficar grande demais ou nós vamos ficar do tamanho que nós estamos, né? E ali, sempre teve no nosso DNA, meu e do Paco, falar assim, não, a gente quer um pouco mais. A gente, dá para ir, Dá para ir. Vamos ralar mais, Sim. Vai ser mais tempo de dedicação, não vai ser fácil, mas a gente quer chegar em tal ponto. E isso sempre teve no nosso... Sim. Vamos dizer assim, DNA nosso aqui, né? Sempre teve ambição, né? E eu acho que isso é importante, porque se não há uma sinergia também das pessoas que estão à sua volta, do seu lado, poderia falar, não, as pessoas misturam muito. Ganância uma coisa, ambição outra. Ambição, todo ser humano tem que ter, né? Tem que ter, cara. Você tem que a olhar... A ambição tinha que estar no sangue, no DNA do ser humano. A pessoa que está querendo empreender, né? Ela tem que estar com isso ali dentro, carregar isso ali com ela todos os dias e falar, não... E não foi só assim, né? Nós estamos contando de uma forma... O podcast é exatamente isso, porque eu acho, né, que infelizmente no nosso país a gente tem muito pouco incentivo para empreender, né? Não tenha dúvida. Eu não sei, eu sei, né, que você vem de família empreendedora, mas, por exemplo, o Paco, eu tenho certeza que eu conheço ele. Quantas vezes você deve ter... Não faz odontologia, não. Faz direito e faz um concurso público, que é mais fácil. Não, sim. Entendeu? Porque eu já escutei. É mais seguro. Não, entendeu? Quando eu decidi largar a odontologia e ir para
Nossa, a família deve estar indo em cima. A família vem em cima. Pô, é isso, você vai largar uma coisa segura. Tá com dificuldade financeira, você tá passando dificuldade, você é doido. E eu volto um pouco mais atrás, né? E logo quando você começou, você já começou ganhando mais, né? Já. Querendo ou não, o pessoal achou que era mais arriscado, mas mesmo assim você já começou, de certa forma, com a receita maior do que você tinha no consultório, né? E eu ainda tive uma experiência de ser gerente comercial, né? Então, eu fiquei 5 anos como gerente lá. Então, assim, você acaba tendo uma ainda maior. Expertise bacana, financeiramente foi muito legal, né? Apesar, igual eu falei, dos grandes defeitos que a seguradora tem, mas como qualquer lugar tem. Mas a gente é muito grato por ter passado por lá. E assim, eu falava com o Paco, eu falei, Paco, as experiências que eu tenho da minha família, né, que, por exemplo, meu pai quebrou, né, ele trabalhou no varejo e quebrou. Então, eu tenho, assim, dentro da minha vivência, eu falei assim, nossa, Paco, será que a gente vai e tal? Mas é que você sabe o que, de certa forma, apesar de você não ter passado, estar no lugar do seu pai, mas você estava ali do lado, com certeza você aprendeu, sabe alguns erros. Você não vai cometer esses mesmos erros. Exato, né? E assim, eu acho que essa trajetória ela tem que estar ali muito bem clara na sua frente. Até outro amigo nosso, o Rodrigo, né, ele falou muito isso no primeiro episódio, né, que lá nos Estados Unidos, normalmente, quando ele procura um cara para ser sócio, normalmente ele procura um cara que já teve alguma experiência negativa. O cara que não teve experiência negativa, mais cedo ou mais tarde ele vai ter uma experiência negativa. Sim. Como ele já não teve, a possibilidade de ter com ele é muito grande. É muito grande. Entendeu? Então, querendo ou não, essa experiência conta muito, às vezes. Muito. Demais, né? Até mesmo para dar esses próximos passos, né? Porque a W, ela, em um determinado ponto, ela estava fluindo já sozinha, né? A gente fazendo as coisas e a gente falou, pá, tá dando certo. Vamos virar uma plataforma, mas, pô, tá dando certo, né? Vamos dar um passo a mais? Vamos dar um passo? Vamos. E eu acho que essa coragem, né? Essa vocês questão... não tem um concorrente específico hoje que faz o trabalho que vocês fazem? Olha, da forma como a gente está postado hoje, eu desconheço, tem algumas pessoas que estão no mercado, mas da forma como a gente atende, não na parte de consultoria, nem na parte de plataforma de seguros, isso existe, óbvio, né? Mas da forma como a gente está postado hoje, acho difícil... Direcionado. Eu vou explicar o porquê. Óbvio que a gente está nichado na odontologia e, enfim, né, são pouquíssimas as empresas de planejamento financeiro para dentista, né, e médico. Normalmente, as pessoas falam de gestão e marketing. Né? Você arrasta para cima do Instagram e é mais gente falando de gestão e falando de marketing. Mas, antes, deixa eu até vocês comentar um ponto que eu acho que é legal de eu falar também. A nossa história... foi muito espinho, não é só flor também, né? Não é só rosa. Claro. Então, a gente, nesse momento de empreender, a gente teve decisões erradas, óbvio. A gente, por exemplo, a contabilidade digital, a gente resolveu, vamos fazer uma contabilidade digital para dentista, que a gente estava no escritório junto com o escritório de contabilidade. Até é bom passar isso, porque o pessoal de casa que às vezes quer empreender, muita gente tem medo, né? Às vezes de empreender e às vezes a gente tenta trazer pessoas de sucesso, né? Para mostrar que se você quiser, tiver foco e tiver determinação, você consegue prosperar. Mas nem tudo é só alegria. Nem todo mundo, né, tem suas dificuldades, todo mundo tem, como se diz, os seus tapas que a vida dá, todo mundo tem seus percalços, e é isso que faz você adquirir um conhecimento para você chegar lá na frente e estar preparado para poder enxergar as oportunidades, estar maduro para poder desenvolver a profissão, o serviço da melhor maneira possível. Eu falo muito que empreender é assumir risco e ser resiliente, porque senão... por quê? Quando a gente começou, quantas vezes a gente se olhou e falou, cara, vamos... Porque a gente recebeu convites do mercado. A gente recebe até hoje. Vem pra cá, vem ser gerente nessa seguradora aqui e tal, vem trabalhar aqui no XP, no BTG, enfim, no Safra. E a gente falou, não, cara, a gente quer construir uma coisa nossa. Vamos... Mas foi muito tenso. Por exemplo, a contabilidade digital foi algo que deu errado. A gente desenvolveu um sistema do zero junto com a empresa de TI, era um sócio empresa de TI, um escritório de contabilidade e a gente no comercial. E tal, vamos fazer, e aí, quantas reuniões, quanto tempo que a gente perdeu, entre aspas, porque a gente não perdeu, né? A gente adquiriu conhecimento e tal, só que não andou. Depois de uma briga societária lá, dos outros sócios, por isso que a gente teve que sair do escritório, foi uma briga que eles tiveram, a gente teve que tomar uma posição, a gente tomou a posição que não era a mesma do outro sócio lá e a gente resolveu sair. Então deu errado, hoje a empresa nem existe mais,
né? Então, hoje a demanda chega na contabilidade, a gente manda para essa parceira nossa, Sim. que é extremamente competente e focada, especializada na odontologia e na medicina. Muito legal. Mas, assim, deu errado. A gente olhou para cá, pô, a gente gastou uma grana, deu errado. E aí, vamos desistir? Não, vamos continuar, né? E aí as coisas... Já sabe que por aqui não é. Então, esse caminho que a gente não vai mais. Essa porta vão deixar então, fechada. Fecha essa porta aqui, vamos para os outros caminhos. Sim. E aí, por que eu falei que a gente hoje consegue entregar mais do que o mercado entrega? Por causa de uma situação. Porque fazer consultoria financeira e ser uma plataforma de seguros já existe no mercado. Né? Talvez não nichada na área de saúde igual a gente é nichado, mas... E a gente também atende qualquer um, mas a gente é mais especializado nisso. Mas aconteceu algo com a gente quando a gente estava com 1 ano de empresa que mudou a nossa vida. Aí mudou mesmo, né? Foi o X da questão. Foi. Então. Foi quando a gente, nessa busca por conhecimento nosso, a gente estava numa call de investimento internacional com um cara nos Estados Unidos. Acho que nem vai lembrar disso, né? O Brian da Proxy. E aí tinha um outro cara nessa call. Que quem conseguiu essa call pra gente foi uma amiga minha que trabalhou comigo na Prudential, hoje ela está em Caraíva. A Liege. Aliás, ela nem sabe o quão grata a gente é por ela ter feito isso. Então, um beijo, Liege. Liege, ó, um beijo. Agradecemos de coração. A gente de patamar, né? foi uma das responsáveis. E aí, assim, eu estava em casa, recebo uma ligação no meio da pandemia, julho, acabado de começar a pandemia, tudo fechado. E a gente vinha aqui almoçar na Savassi, que a gente mora aqui. Quando começou a pandemia, vocês já tinham aberto o negócio? Já. Tinha acabado de começar. Tinha acabado de começar. E aquela porrada, putz, fechou tudo, como é que vai ser? E aí a gente andava, porque estava tudo fechado, a gente falava, cara, que loucura. Enfim, aquele clima de pandemia que todo mundo passou. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Por um lado, foi muito bom, porque escancarou os problemas financeiros de muita gente, né? Não tinha reserva financeira de emergência, muita gente passou dificuldade, muito colega dentista fechou clínica, fechou consultório, porque não tinha, enfim, nenhum tipo de planejamento, ou pouquíssimo planejamento financeiro, mas voltando. De certa forma, até focou mais, né? Preciso do serviço dos meninos. Sim. E aí... Dos meninos não, do casal, né? Não, do casal não. Apenas amigos, sócios e vizinhos. Para por aí. Para por aí. Até vizinhos, os caras são... Só falta falar que mora de frente um pro outro. Não, moro no andar e moro no outro. Tem jeito não, aqui a gente mora assim, velho. E é engraçado porque é o seguinte, galera, porque a gente tá sempre junto, né? Aí a gente tá andando, então, a gente era amigaço na época da Prudential. E aí, a gente, ele tá trabalhando, fala, cara, me cansei de ver sua cara, velho, o dia inteiro, que saco. Aí você fala assim, vamos pra casa, vamos. Aí a gente vai andando, a gente mora perto aqui, né? Aí chega e a gente fala, cara, quero te ver só daqui a, tipo, sexta-feira, só quero te ver na segunda. Véio. Aí dá, sei lá, 40 minutos, o que você tá arrumando? Vamos tomar uma? Aí a gente vai tomar uma. Eu falo com você que é casal, tá vendo? Casal não. A gente é amigo. Amigo, vizinho e sócio. Tá certo. E aí voltando. Aí recebo uma ligação no meio da pandemia, toco o telefone de Brasília. Alô, Paco. Eu falei, Paco, qual é tal? Paco, quem tá falando é a Milka. Eu tava com você numa call há 8 meses atrás. Eu falei, 8 meses atrás? Como é que eu lembro, né? 8 meses atrás, que loucura. Assim, não lembrava dele, né? Mas, oi, amigo, tudo bem e tal? Pois vou direto ao ponto, eu sou dono de uma gestora de investimento, uma asset. Eu te acompanho você, Eduardo, há 8 meses, desde aquela call, e a gente nunca imaginou. E eu quero te propor uma oportunidade de sociedade. Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo a coisa direito, porque a gente não sabe quem está olhando pra gente. E aí... Principalmente quando você está exposto pro mercado, né? Você passa a ser referência do mercado. Não, e foi muito louco, porque é óbvio que ele viu que a gente tinha uma expertise comercial muito forte, que a gente veio dessa escola, enfim, era o nosso business. E ele falou, cara, mas eu queria que a gente vai fazer uma vídeo com o meu sócio que mora em Londres, que é brasileiro, que mora em Londres, que é o gestor mesmo, que é o CGA. E aí a gente fez uma vídeo e falou, cara, a gente ficou assim, que isso, cara? Tipo assim, nós estamos... No outro mundo. Nós saímos do Campeonato Mineiro para jogar Champions League, né, cara? Tipo assim, mais ou menos isso. De investimento. E é legal contar esse caso, foi muito engraçado, que a gente foi, e aí falou, beleza. Porque você às vezes até acha que não está preparado, né? Às vezes você dá que negócio, às vezes você está dando passinho, um de cada vez. Isso. E de repente, às vezes você dá uns 10 passos de uma vez. E você fica, será que eu estou preparado? Mas assim... Será que eu não vou ter que voltar? O passo está grande demais, depois eu vou ter que voltar para trás? Ô, Renatinho, olha que legal. A gente estava extremamente preparado para atender o cliente, só que de investimento a gente entendia pouquíssimo. É igual uma pessoa que está no mercado securitário, o cara da Prudential.
dificilmente o cara vai conseguir entender de investimento. Investimento é muito complexo, né? O cara pode gostar do assunto, mas entender mesmo é muito difícil. E aí eu falei, Du, vamos lá. Eu falei, beleza, então a gente vai até aí. Em pandemia, em julho, tudo fechado. Cara, nossa. A gente vai para Brasília, só que ele fez o convite, só que a gente vai ficar na sua casa. A esposa dele grávida, de 7 meses. Nossa. Ele falou, não, eu faço questão também, eu quero conhecer vocês. A gente ficou no quartinho lá no fundo da casa do Amilcar. A casa super legal, assim, mas, cara, quando a gente chegou no aeroporto, o que nós estamos fazendo aqui, cara? Que loucura, velho. Assim, não tinha ninguém viajando. A gente comprou a passagem de avião, R$160 ida e volta. Nossa. Porque não tinha ninguém viajando, cara. Era julho, assim, no auge da pandemia. Qualquer coisa eles estavam vendendo a passagem aérea. Estavam. Aí a gente chega lá, passamos 2 dias, foi uma mega ultra pós-graduação. A gente ficou apaixonado. O cara falou, cara, a gente vai querer que vocês sejam sócios nossos. São vocês nossos primeiros sócios. Porque eles queriam o quê? Uma expansão comercial da gestora. E aí eu falei, cara, agora. A gente entrou no avião, olhou para a cara do outro, falei, mudou, isso aqui está mudando a nossa vida. E mudou, literalmente. Aí a gente mergulhou no mercado de investimento também, tiramos certificação financeira. Então, estudamos demais. Hoje a gente já tem 2 anos e pouco que a gente está com a Masa, que a gente é sócio da Masa, chama Masa. E a gente é extremamente grato, que é uma empresa que tem a nossa cara, né? Isenta de conflito de interesse, você não tem bandeira, você trabalha para o cliente, você não fica empurrando produto nos outros. Então, é um outro patamar de investimento. Sim, você coloca o que o cliente precisa, você não precisa ficar empurrando bandeira. E a gente acessa tudo, né? A gente acessa todos os produtos do mercado, tudo de banco, tudo da XP, tudo do BTG, a gente acessa todos os produtos do mercado. Então, mudou, a gente realmente foi jogar na Champions League do mercado financeiro, né? Então, a gente fala, poxa, hoje a gente está estruturado. Por isso que a gente fala assim, então, nas nossas lojinhas do shopping, né? A gente tem uma empresa de consultoria financeira, então a gente tem uma plataforma de seguros onde a gente atende o cliente sem bandeira, acessando todos os produtos. A gente tem uma gestora de investimentos que trabalha com investimento internacional, investimento aqui, nacional, crédito, tudo, né? Então a gente consegue entregar tudo para o cliente, então a gente está realmente muito armado. E para até financiamento, se ele quiser, ele consegue. Tudo, né? Consórcio, financiamento, a gente consegue tudo. Dá toda a assessoria hoje. Hoje o cliente chega na nossa estrutura, a gente consegue atender, né? E é isso que é o legal. Mas, poxa, mas vocês conseguem fazer tudo? Não tem jeito. Você dá contabilidade, se eu quiser te dar o serviço de contabilidade, da assessoria financeira geral. Aí... Tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Isso. Né? Você quer complementar? Não, eu ia só... Não. O que o Renato falou, a Masa surgiu, né? E essa mudança, Renato, eu falo muito também em fruto de você também estar preparado para esse passo. Porque você tem um receio, mas a oportunidade chegou porque nós estávamos fazendo um bom trabalho. Sim. Que muitas vezes a gente estava ali no dia a dia, você está ali naquele batidão, resolvendo... automático. Está no automático, você não percebe. E a oportunidade só chegou porque estamos ali também com um arrimo muito bem feito. Porque o projeto da Masa hoje, né, se você olha, a gestora é uma coisa gigantesca, né, que a gente está percebendo para onde que a gente está indo. Mas o convite só foi feito, além, lógico, né, do Amilcar, né, que foi um dos sócios, ter nos conhecido, ver o lado família que a gente tinha, né, houve essa oportunidade de trocar isso, mas ele percebeu que nós estávamos prontos para um passo. Falou, ó... Então, o cara ficou 8 meses avaliando vocês. 8 meses. Porque, de repente, sabe, Renato, eu falo muito dessa veia empreendedora. Se ele tivesse percebido que nós estávamos com a cabeça de CLT, não, você vê que o cara... Ele vai falar assim, pô, esses meninos não estão prontos. O cara ele é tão esperto que ele ficou 8 meses. Ele podia... Se ele achava que vocês estavam preparados, ele tinha abordado vocês no início. Exato. Sim. Só que... Ou ele achou que vocês não estavam preparados, ou ele falou, eu acho que vocês não estão preparados, mas vou dar um tempo para avaliar. Deixa eu continuar vendo se é isso mesmo. Isso. Provavelmente, na hora que ele viu, eu acho que os meninos estão prontos. Sim. Aí ele deve ter abordado vocês, provavelmente. E é legal, porque quando a gente foi abordado, eu lembro direitinho, aí isso foi em julho. Em outubro, setembro, outubro, teve o primeiro encontro anual da gestora em Brasília. Eram 8 pessoas. Eu, você, Amilcar, Abner, Camila, enfim, tinha mais algumas pessoas ali, o Diego e tal. A gente fez uma foto esse ano, foi o 3º ano da empresa. Já está com 50. 2020, 2021, 2022. 2020 eram 8 pessoas, 2022, sei lá, umas 18. Hoje eu já tenho
50 e tantos na foto, 60 pessoas na foto. Como é que vai crescendo, que você vai vendo. E aí isso é muito legal. E aí, se tem uma coisa que a gente tem hoje em relação a isso, chama-se gratidão. Né? Demais. A Amilcar e a Abner são pessoas que entraram na nossa vida. Eu falei, cara, além da admiração que a gente tem pelos profissionais que eles são, que a gente aprende demais com eles, cara, são pessoas extremamente idôneas, espetaculares. Então, tem 3 pessoas, até mudando de assunto aqui, mas 3 pessoas que a gente é muito grato profissionalmente. Sim. Joel Serrão, que é o nosso gerente da Prudential, que ensinou muita coisa que a gente sabe. O Amilcar e o Abner, né? Então, isso assim, é fundamental, né? A gente tem que agradecer. Tem. Se não fosse eles, a gente não estava aqui, né? O Hélio também, né? O Hélio Moraes. Tem pessoas que mudam a vida da gente, né? Sim. E aí, assim, aí vamos lá. Então, hoje a gente conseguiu entregar tudo isso. Então, a parte de seguro. Só que aí é até legal para essa turma, porque a gente não consegue fazer tudo. Não tem jeito. A gente tem que saber delegar como empresário. Se a gente não conseguir delegar, se a gente centralizar tudo, vai dar errado. E aí... Beleza, a gente entregava consultoria, a gente entregava toda a parte de seguro, previdência, plano de saúde e tal, e parte de investimento toda também. Pô, legal. E aí, o que faltava para atender o dentista? Que a gente chegava lá fazer consultoria financeira do cara, o cara falava assim, poxa, mas vocês fazem gestão de clínica e consultório? Eu disse, não. Marketing, vocês fazem? Não. E aí, pô, como é que a gente faz? Aí a gente chamou uma outra loja do nosso shopping, a gente chamou um sócio, 2 sócios, que é o Beto e o Rafa, que são especializados em gestão. O Rafa trabalha com gestão de hospital, de clínica há muitos anos, há 20 anos, enfim. E aí ele virou sócio nosso. Né? Então, chegou a demanda de gestão de clínica consultória, ele faz. Né? E aí, beleza, pô, já tem uma gestão aqui, já tem a contabilidade, a gente delega, né? A gente passa para o pessoal fazer, óbvio, eles são os especialistas na área. E a parte de marketing, a gente chamou o Luiz Mauro, o Maurinho, que é um cara que tem uma agência de marketing, já está acostumado com esse ramo de dentista também, faz toda a parte de mídia social, né, de tráfego pago, enfim. Então, a gente realmente conseguiu... todos os braços que Todos os braços. Então, hoje a gente consegue atender o cliente realmente em todas as formas. E a relação aqui, Renato, conhece esses parceiros, né, que acabam, alguns a gente entende dentro de uma inteligência, incorporá-los como sócios, outros a gente estabelece um contrato de parceiro. Mas o que está... E o que faz dar certo nessa veia empreendedora? A política do ganha-ganha. Bom, todo mundo tem que ganhar, né? Porque para essas pessoas ganharem dinheiro com a gente... para você ganhar, eu tenho que perder... Você estraga a operação. Ele vai falar, não, então eu não quero. Todo mundo tem que ganhar igual. Exato, né? E a gente tem, em alguns momentos, até ganhar menos, a gente ganha um pouco menos, porque a gente entende que o trabalho está sendo feito lá. Pô, você está sendo entregue para o cliente o melhor. Você está fazendo, a carga de trabalho está muito mais ali do que aqui. É o que eu te falei, a ambição, questão da ganância, não pode ser ganancioso. Não. Você às vezes estraga a operação tudo por causa de ganância. Exato. Então, assim, né, o que o Paco está falando, que foi algo que a gente foi aprendendo a fazer também, porque nesses quase 15 anos que eu conheço o Paco, uma coisa que eu falo com muito orgulho é que a gente nunca teve uma desavença. Nós já tivemos algumas coisas que a gente não concordou, mas briga nunca teve. Então, isso eu acho que é um ponto importante. As pessoas que estão à sua volta ali, nessa questão do empreender. Esse ponto é bom, vocês não podem, por mais que tenha, vocês não podem concordar em tudo, né? Não. Às vezes, quando tem a discórdia, de certa forma, faz... É importante para te impulsionar. Pô, Paco, concordo. Isso é normal, natural. Sim. Essa política do ganha-ganha que sempre teve com a gente, né, Paco? Isso, eu acho que isso é fundamental. A pessoa que quer empreender, igual você falou, pô, se ele quer tudo para ela vai ter muita dificuldade. E saber delegar. Você tem que confiar nas pessoas que estão do seu lado. Porque eu falo, Paco, talvez ele está numa viagem representando a gente, eu confio plenamente. Ele falou, bicho, o que você fizer eu assino embaixo. E aqui vice-versa. Então, essa confiança também de poder delegar, porque na fusão da plataforma, né, a gente percebeu que os sócios do Rio, eles tinham um gargalo, assim, né, concentravam tudo muito neles. Sim. E a gente chegou... Aí é o erro, né? Então, assim, a gente chegou quebrando esses paradigmas. Falou, amigos, se a gente está se unindo, você tem que confiar no que eu estou fazendo aqui. Sim. Porque senão a coisa não anda, né? Esse é o maior erro da maioria dos empresários. Porque se o cara acontece alguma coisa e sai da empresa, não tem ninguém para... A empresa para. Sim. Exato. Sim. Entendeu? Passa mal, fica doente uma semana. A empresa fica parada uma semana, um mês. Sim. Entendeu? Isso não pode acontecer dentro da empresa. Você tem que ter pessoas de confiança ali, tem que saber delegar. A empresa, eu tenho certeza que vocês viajam muito. Sim. A empresa tem que funcionar sem vocês. Sim. Entendeu? Se a empresa depender do dia a dia, depender dos vocês dois, ela não anda, ela não funciona. E um outro ponto, Renato, essa questão do empreender.
nós tivemos uma decisão de trazer uma parte do operacional para Belo Horizonte, né? De montar o nosso aqui. Só que o nosso caixa, ele não suportava. Não é que ele não suportava, ele estava ali no momento assim que a gente fala, ó, a proposta é essa, existe uma chance de assim, né, de crescimento, mas a gente vai fazer um esforço para pelo menos isso aqui a gente manter. Mas para a gente tomar essa decisão não foi fácil. Pô, nós vamos passar até agora funcionários. E aí, como é que paga essa conta? Mas tem um ponto importante, estou aumentando o custo, mas para mim crescer eu preciso dessa pessoa. Porque senão eu fico fazendo só coisa operacional, e quem está desenvolvendo estratégia, quem está desenvolvendo as partes de crescimento e tal. Então essa é uma decisão importante também, né, Paco? Porque a gente falou, pô, vamos trazer ou não vamos? Ah, não, vamos trazer, nem que a gente nos primeiros meses a gente fica um pouco mais apertado. Vai arrochar um pouco o caixa, mas a gente vai conseguir ter tempo. No prazo a gente vai conseguir. E isso é uma visão importante, porque as pessoas, muitas vezes, o empreendedor, seja ele em qualquer segmento, ele tem hora que ele entra para trás. A falta de visão do que é investimento e do que é custo. Exato. Justamente. Ele entra para trás do balcão. Ele acha que vai ter porque tem coisa que é custo, tem coisa que é investimento. Sim. Ó, vou te dar um exemplo. Esse dentista que você citou das paletas, eu não sei se foi o caso, mas o que eu observo que acontece muito. A pessoa compra uma rede, compra uma bandeira, monta um negócio, e ela vai se envolvendo tanto com a parte operacional que ela esquece a parte de estratégia, de inteligência. Quem é que está cuidando disso? Não tem ninguém. Ele vai só ficando ali no dia a dia, ele fica pequeno. Eu tenho um problema na escolha da sócio. É que também é um outro ponto importante, saber quem que você vai escolher para ser sócio. Mas isso aqui, eu e Paco, a gente tem uma visão muito clara disso. Falei, Paco, cara, essa parte operacional, a título de exemplo, quem está pagando o boleto ou não... Eu até brinco no negócio do casal, porque, assim, é difícil ver sociedade que dá certo. É difícil. Vocês sabem disso. A gente... Entendeu? A gente até brincou com foi abençoado aí. O nosso amigo de novo aqui, Renatão, Rodrigo. Vontade. Eu também vou tomar um. Pode abrir. Vou abrir aqui, ó. Vou tomar um. Tá aí é pra beber mesmo. Carrep do nosso amigo Zé Felipe. 14 cacau por 100 ml. O nosso amigo Rodrigo Moreira falou. Também conhecido como Russo. Como Russo? É porque dizem, né, que ele era parecido com o Russo Faustão. Mas não dizem, não. Conheci desde pequeno. Ele era igualzinho o Russo Faustão. Continua igual. O Rodrigo falou que foi a primeira vez que eu parei para pensar no lado positivo de ter sócio. Né? Tanto eu como a Ação, porque normalmente a gente só vê falar mal, né? Não, é só porrada. Não é fácil você arrumar uma pessoa. Porque pessoa com perfil igual o seu, dificilmente você acha igualzinho. Sempre vai ter as diferenças. Sim. Entendeu? E sociedade, na verdade, o ideal é ter as diferenças, porque é isso que vai agregar o valor dentro do negócio. Então você tem que ter uma flexibilidade nesse sentido. E eu, por exemplo, eu trabalho só, praticamente 10 anos que eu tenho corretor sozinho. Você acha que tem hora que você pensa numa coisa, pô, mas será que eu tô certo nisso? Você não quer ter uma pessoa do lado para discutir? Sim. Eu, graças a Deus, eu tenho vários amigos que são, de certa forma, funcionam como conselheiros, que eu troco ideia com eles. Mas, assim, tem hora que faz falta, entendeu? Sim. Você faz conselho, mas o cara, ele fala como empresário, mas o mercado de seguro ele não conhece, como é que ele vai... Ele dá a opinião dele, mas ele não tem uma certa visão de como funciona o mercado de seguro. Sim. Então, assim, isso normalmente às vezes faz falta, essa troca de experiência, essa troca de ideias é enriquecedora. Sim. Entendeu? E o Rodrigo até falou, eu não abro. Hoje o foco dele é até investir, né? Em startup, em projetos novos. Ele não investe em investimento que tenha menos de 2 sócios. Entendeu? Porque ele acha que tem que ter de 2 a 3 sócios e cada um com um perfil diferente se complementando. Sim, justamente. Entendeu? E tá certo. Tá certo, entendeu? Óbvio. Nessa trajetória, quem acha que a gente também não errou muito se engana, né? Que é natural. E aí, o bacana é a gente conseguir modelar o caminho no meio, né? Então, assim, no meio da trajetória. Então, a gente tomou uma decisão de negócio também... Cabelo branco não é à toa, não, né? Pô, barba branca. Com barba branca. 41 anos, com carinha de 40. Tô bem. Tamo bem, Renato. E aí, assim, cara, a gente tomou uma decisão que mudou também a forma de atuar. Porque no começo a gente queria entender de tudo, né? Então a gente estudava tudo, foi estudando. Quando a gente virou sócio da gestora, a gente também mergulhou na parte do investimento.
né? E aí a gente começou a querer fazer tudo. Eu falei, Edu, separamos. Eu hoje toco a Masa, que é a gestora, e o Edu toca a plataforma de seguros. Mas isso foi primordial. Por quê? Porque aí volta para a parte de delegar. Qualquer demanda que chega em mim aqui, eu passo para ele resolve com maestria, e o que chega da gestora de investimento aí passa para mim, a gente nem olha. A gente sabe que está sendo bem feito, tal. A gente se certifica. Não precisa de ficar cobrando e tudo, que sabe que o negócio roda redondo. Não, a gente se certificou para isso. Por exemplo, eu tirei um certificado de especialista em investimentos, né, de CEA. Estou tirando o CFP, a gente está estudando para o CFP. Então, a gente vai tirar o CFP nós dois. Então, a gente assim, não pode parar também, poxa. Então, a gente está no mercado financeiro, então eu vou atingir o que tem de mais top no mercado de certificação para poder falar para o meu cliente. Então, é essa que é a diferença. As pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Né? Quantas vezes a gente chegou, está trabalhando à noite, deixa eu ir para casa que eu tenho que estudar. Cara. Assim, pô, e a gente está lá estudando. Então, vamos ali tomar um show, vamos ali comemorar? Não dá, não. Vai ter uma prova lá e tal, daqui a um mês. Então, cara, tem que abrir mão. Tem que abrir mão. A gente abre mão, mas a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? E o mercado financeiro pede isso. Profissionais, você falou assim, vocês têm concorrente? Claro que a gente tem, né? Assim, o cara que vende um produto só é um concorrente meu, né? Um cara que trabalha na Prudential não deixa de ser um concorrente nosso. Claro. Só que ele entrega isso aqui de planejamento financeiro. A gente entrega isso aqui. Né? Você tem um shopping cheio de lojas, cheio de lojas, o cara entrega isso aqui. Então, o consumidor tem que tomar muito cuidado. Nas palestras que eu dou para dentista, eu falo assim, é muito fácil vender produto para dentista. Por falta de conhecimento, o cara compra qualquer tipo de consórcio, qualquer tipo de seguro, sem questionar qual é o melhor para ele. O cara fala que é o melhor, o Du fala que o dele é melhor, você fala que o seu é melhor, e aí? Ele fica totalmente perdido. Então, procurar profissionais com isenção de conflito de interesse no mercado é o futuro, é o caminho certo a ser seguido, pelo menos na nossa visão. Por isso que a gente vem empreendendo por isso que a gente vem empreendendo nessa linha. É difícil chegar, você tem concorrente? Cara, com uma gestora e fazendo o que a gente faz é difícil, né? Bem difícil. Porque você, com o conhecimento que você tem e você não tendo a obrigatoriedade de defender uma bandeira, você sabe qual é o melhor produto do cliente. Perfeito, é justamente isso. Você vai querer entregar o melhor produto do cliente. É justamente isso. Você não vai vender um produto só. Que é um dos vários outros produtos que você vai poder. Sim. Então, quanto melhor você poder entregar o serviço para o cliente, melhor vai ser o seu relacionamento com o cliente para poder adquirir outros produtos. E você vai adquirindo fidelidade com eles. Perfeito. Né? E a relação, né, Renato, que eu falo assim, no mercado de seguros isso não é tão transparente. Mas a partir do momento que você passa a entregar um portfólio mais completo, você tem que ter essa visão. Então, já teve casos que a gente desenvolveu a consultoria e o cliente optou em fazer, não, gostei do diagnóstico, quero fazer tudo com vocês. Nós abrimos as comissões na mesa. Numa relação de transparência para ele entender que, eu estou ganhando dinheiro aqui, aqui e aqui. Aqui eu não estou porque aqui não... Eu não acho que é necessário. Então... Abrir mão para você poder... Mas hoje, essa cliente está com a gente até hoje, desde o início. E ela fala, eu me senti muito confortável em fazer negócio com vocês, porque a relação é muito clara. Tem que ser. Né? E muitas das vezes, na hora de empreender, o próprio profissional, ele fica com medo de ter essa relação. O cliente sabe que você está ganhando alguma coisa. Não... Agora... Mas aí que tá. É uma discórdia que eu tenho muito grande. Muita gente, infelizmente, nem todos pensam dessa maneira. Uhum. Não. Entendeu? Esse é o caminho mais difícil de você falar. É sempre o mais difícil. Foi até uma das coisas também que me desanimou muito, exatamente. Porque o corretor, ele estava começando a ser obrigado a passar o que ele ganha de comissão em todo seguro. O médico fala quanto que ele ganha numa consulta? Numa cirurgia? Não. O dentista? Não. O fisioterapeuta? Qualquer outro profissional autônomo? O advogado? Não. Por que o corretor tem que fazer isso e os outros não? Mas eu acho porque, pensa bem, o mercado... O cara ganha X ali. A partir do momento que o corretor ganha X, então não vou fazer corretor não, porque o corretor ganha muito. E a seguradora? Mas é porque existe um tipo, né? Você não estou falando que são todos, mas existe, o mercado de seguros, ele é muito prostituído também. Sim. Existe uma série de... Não, é igual coisa. Tem falta de ética, vende uma coisa... Tem corretor que pega cheque de cliente para pagar seguro. Sendo que a maioria dos seguradores nem aceita cheque mais. E na hora que o cara vai ver, na hora que ele tem um acidente, que vai ver que ele está sem seguro. Então, assim,
Todos os mercados são. Renatinho, todos os mercados têm. A gente tem que tomar muito cuidado. Agora eu vou entrar numa ferida aqui, vou apertar o dedo aqui na ferida, porque o que a gente vê no Instagram, a gente sabe que normalmente não é o que condiz com a realidade plena, né? Então, eu já cansei de ver corretor de seguro da própria multinacional que a gente trabalhava, que é um cara que todo mundo bate palma porque ele bate meta, ele bota no Instagram dele que ele está em Paris, depois ele está em Dubai, depois está em Estados Unidos. Só que o que ele fez para poder estar lá... Você não sabe, né? Você não sabe, meu amigo. O que ele falou para o cliente dele, o que a gente já viu de gente mentirosa, de gente... Depois vai descobrindo. Até uma hoje, hora cai, né? Uma hora vai cair, mais cedo ou mais tarde. Mas, assim, tem pessoas que a gente sabe que para poder vender um seguro, vamos supor, vou fazer um seguro de vida, você faz umas perguntas médicas... ou você teve um problema, eu tive um câncer há 15 anos atrás, você tem hoje? Não, então não. Aí coloca não, entendeu? Então não informa dados para poder ganhar o comissionamento dele para vender, só que lá na frente esse cliente vai ter problema. Não sei se você sabe, no seguro de automóvel tem a CI, né? Que é como se fosse um CPF do cliente. Sim. Onde quando você joga a renovação, você joga, ele puxa todo o histórico do cliente anterior. Perfeito. Tem cara que pega essa CI de outro cliente e joga num outro cliente. Sim. E como o sistema às vezes é fora, o sistema às vezes aceita. Então, às vezes, o cara está fazendo seguro novo, só que o cara está transmitindo como se fosse classe de bônus 10. Sim. Entendeu? Vai passando. Então, o seguro do cara, teoricamente, ficou muito mais barato do que nos outros lugares. Sim. Aí faz um, faz dois, faz três. Quando você vê, o faturamento do cara tá bom, pô, o cara tá vendendo pra caramba, né? É. Só que na hora que a seguradora vai ver, vai descobrir, tem sistema falha, o cara tá utilizando a CI de outro segurador e tudo. Na hora que vê, já passou. Qual que é a qualidade dessa venda, né? Qual é a qualidade dessa venda? E aí, agora vamos pro Porque mercado. querendo ou não, o cliente inicialmente não tem conhecimento disso, não sabe disso, ele está preocupado de pagar mais barato. Agora vamos falar isso no mercado de investimento. Você chega nessas grandes corretoras, o que tem de agente autônomo de investimento que fica boletando o cliente para passar um produto que às vezes não é o melhor para o cliente, mas é o que ele ganha mais comissionamento, e você não tem como saber isso. Então, o cara coloca produtos muito ruins, mas porque chegou uma ordem de cima, falou, olha, esse produto aqui está dando comissionamento tal. Nós vamos pagar tal. Começa a ligar. Banco, é igual banco. Começa a ligar. Então, esse conflito de interesse, Você ele tem é que muito bater meta, você tem que ter X capitalização para você ganhar tanto de bonificação. Não, a capitalização é o pior produto que tem, teoricamente. Nossa E senhora. o cara ele tá... fica empurrando, empurrando. O gerente empurrando para o cliente. Não, olha um dado bobo, mas previdência privada, né? A gente sabe hoje que são duas modalidades, o VGBL e o PGBL. O PGBL é o que te dá dedução fiscal, né? Que você pode deduzir do imposto de renda. O VGBL não. Só que para você vender um PGBL bem feito, você tem que pegar o imposto de renda do cliente, fazer cálculo. Então dá trabalho vender, né? Da forma correta, como tem que ser vendido. Você tem que fazer todo um estudo com as informações dele. 90% das previdências privadas no Brasil são VGBL. Por quê? Porque é mais fácil de vender e bater meta. Às vezes o cliente poderia estar tendo um benefício fiscal, ele tá tendo prejuízo outra modalidade, sem saber. E ele não está utilizando desse artifício. Por quê? Porque é fácil vender o VGBL, que não tem que fazer quase nenhum tipo de pergunta. Como você mais falou, específica. Tá tudo dentro ali. Toma tá aqui, tudo ó. dentro dos 5 bancos, principais bancos. Vai cá. É o gerente que está vendendo, que não tem conhecimento disso, está empurrando para bater meta. Então, assim, Exato. O mercado financeiro brasileiro é extremamente prostituído. Mas muito, muito. Eu acho que, infelizmente, enquanto não acabar como se diz, não distribuir mais essa receita entre os bancos principais, né? Infelizmente vai continuar nisso. Praticamente 90% dos clientes estão indo dos grandes bancos. É uma coisa até que eu já briguei com o segurador. Quanto tempo que já tem banco digital aí? Tem o Inter, tem o C6, o Nubank. A gente não consegue. Eles não estão cadastrados ainda na maioria das seguradoras. Como forma de pagamento. A maioria pagamento. das seguradoras com forma de pagamento está ligada aos grandes principais bancos. bancos. Por exemplo, gente, todo mundo hoje já tem uma conta num banco digital. Entendeu? É um jogo de interesse muito forte. Eu tenho a conta da empresa no Itaú, porque a seguradora me exige Ter essa conta. ter essa conta no banco tradicional. Se eu colocar no banco digital, no C6, no Inter, eles não aceitam. Mas o mercado financeiro é um jogo assim, bem de cartas marcadas, sabe? Então, você tem que jogar ele ali da forma. E aí, quando você vê... Eu sou um cara que sou muito crítico de banco, tá? Sim. Não contra profissionais que trabalham... Eu vou só citar um exemplo. O Pix. O que tem diferença do Pix? O Pix é a transferência que tinha antes. É a mesma coisa. Só que é uma transferência que é feita na hora.
sem cobrar taxa. Agora eles estão querendo colocar taxa. Vai ser a mesma coisa que a transferência antiga. Com taxa. O que teve de novo? Nada. Na verdade, o Pix surgiu para poder lastrear, né? Você acabar com diminuir a sonegação. Mas, olha só que loucura. Quando a gente fala de banco, né? Eu, particularmente, e o Eduardo, a gente não tem nada contra os profissionais que trabalham em banco. Tá? Existem excelentes gerentes de banco, excelentes executivos, mas o sistema... O sistema que é errado, não é os funcionários. Não, né? o sistema... O sistema que é errado. Quando as pessoas descobrem como o banco ganha dinheiro em cima de você, cara, você fala assim, cara, estão me assaltando e eu tô rindo ainda e batendo palmo para propaganda na televisão, né? As grandes corretoras também têm um conflito de interesse absurdo, tá boletando o cliente ali à torta e direito, e você acha que, nossa, eu estou numa grande corretora, eu saí do banco, já melhorou bem, né? Já desbancarizou, mas também existe um conflito absurdo. Às vezes você está com produtos muito ruins, mas você está numa casa que hoje está na modinha, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Existem excelentes profissionais que trabalham lá, mas a gente tem que estar preocupado com o sistema, né? E o sistema ele no Brasil, ele é extremamente maléfico. Né? A gente vê com todos os problemas do país, cada trimestre aí, os bancos faturando bilhões. É sempre bilhões. Bilionário. Entendeu? Você praticamente só de sentar no banco, só de respirar lá dentro da agência, você está pagando. Você já está pagando. Entendeu? Uma... E querendo, eu acho que esses bancos digitais veio muito para ajudar. Tem o Cicobi também, que é uma cooperativa, né? Que é um modo diferente também, que está crescendo muito, que eu acho bem interessante. Sim. Entendeu? O que a gente tem que tomar cuidado, Renatinho, de novo, e é uma coisa que a gente sempre fala com nossos clientes. Primeira coisa, saber dizer não e questionar. Por que ele está me oferecendo isso? Por que às vezes a gente vê clientes... Por que isso é benéfico para mim? Porque a gente vê alguns clientes, por exemplo, cara, pagando R$5.000, R$10.000 por mês no seguro de vida, sendo que ele tem até capacidade financeira, mas o planejamento financeiro dele está todo falho. Ele não tem outros tipos de seguro, ele não está fazendo um investimento a médio e longo prazo, não tem ele não tem reserva financeira de emergência, mas ele está pagando 5, 10 mil. E o cara, seguro de vida e não tem previdência, não tem outras coisas. E o cara não vende, e o cara vende o seguro de vida para ele como se fosse um investimento. Que olhando na câmera ali, seguro de vida não é investimento. O pessoal fala que você vai guardar dinheiro em apólice de seguro, tá falando bobagem. Até que a primeira coisa que o cara pergunta, seguro de vida é sacável? É resgate. É resgatável. O cara já está preocupado em resgatar. Cara, na verdade, o seguro de vida é para quando você morrer, sua família receber. Perfeito. Você pode comprar uma apólice vitalícia, que é isso. Mas a maioria das pessoas que compram um seguro resgatável, depois que ele quitar, ele vai resgatar o dinheiro. Só que ele resgataria muito mais se ele tivesse num investimento. Né? Então, assim, até 2016, a gente confessa aqui que, estou falando pelo duplo, que a gente conversa disso direto. Sim. Até 2016, a gente acha que realmente só tinha uma seguradora grande no mercado. Depois disso, cara, hoje tem cheio de seguradora tão boa quanto, mesmo produto, custo menor. Então, assim, hoje, isso é bom para o cliente, isso é bom para o mercado, né? Então, não existe, a gente é melhor do que o outro. Cara, existem várias coisas boas hoje. O que a gente sabe é dimensionar. Quanto melhor a concorrência, melhor para todo mundo. Claro. Entendeu? Mais produto você tiver benéfico. Claro. Né? Então, a gente vê muito isso, muito profissional que trabalha, que você vê aí o cara tá pagando de carro importado, né? Relógio de marca. Então, você fala assim, poxa, esse cara tá bem de vida demais, mas... O que esse cara vende? Né? Como esse cara vende? Mercado de marketing digital, a gente vê muito isso. Né? Pô, tá louco. Demais. Tanto de picaretagem. Tem muita gente crescendo, tem muita coisa legal, bacana, mas tem muito picareta também, hein? Renatinha, a gente odeia... desculpa. Eu tô falando, né? Eu tô lembrando aqui de uma coisa que a gente fala muito, né? Para esses clientes, enfim, isso também foi de um dos nossos projetos. Qual que é o custo que eu tenho para ficar nessa situação e qual que é o custo que eu tenho para sair? Porque isso é uma análise que você tem que fazer. Desde um produto que você contrata até mesmo para uma decisão de negócio. Teve, além da contabilidade, teve um outro projeto nosso que a gente idealizou. A gente idealizou e a gente pensou assim, Paco, peraí, cara. Isso aqui nós já percebemos que não está dando certo, cara. Nós estamos batendo a cabeça. Então, qual que é o custo da gente ficar insistindo aqui? Ou qual que é o custo da gente sair, vamos realizar o prejuízo e vida que vai seguir? E vocês falam, normalmente, vamos pegar aí o dentista também, porque vocês trabalham muito. O cara, dificilmente, ele tem uma previsão de... Por exemplo, tinha uma época que eu tinha uma demanda muito grande de cobertura de DIR.
né? Do cara, às vezes, quebrar o braço e ficar... DIT. Do DIT, isso. Das diárias de incapacidade. Das diárias de incapacidade. Porque às vezes o cara quebra o braço, vai jogar bola, quebrei o braço, vou ficar um mês sem trabalhar. Como é que eu recebo? Entendeu? Aí até então tinha um preço legal bacana, aí começaram a simular, as seguradoras viram que estava começando a ter fraude demais. Começaram a tirar o produto do mercado. Entendeu? Então, assim... Mas aí, Renato... E a maioria também, o cara não pensa que vão acontecer... Ele trabalha direto, que pode adoecer, que pode gripar, às vezes vai viajar, tem um acidente e às vezes fica 1 ou 2 meses parado. Sim. O cara não tem previsão nenhuma, né? Não. Ele acha que ele tá ali todo dia para trabalhar. A gente faz uma analogia, até recentemente dei uma aula, comecei a aula mostrando uma máquina de dinheiro, né? Uma máquina, aquelas máquinas que contam dinheiro, e falando, se você fosse essa máquina, e se você tivesse um prazo de validade, você faria o seguro dela ou não? Porque é importante a gente pensar nisso. Ninguém pensa. E ninguém pensa. Só pensa quando acontece. Com você ou com o igual vizinho. jogador de futebol. Ele tá ganhando dinheiro. Eu nunca penso. Daqui a 2 anos eu tô parando. Sim. Daqui a 3 anos eu tô parando. Não tem planejamento. Exato. Falta planejamento. Então, assim, é muito... Eu vou parar, você o quê? Você técnico? Você treinador? O que eu vou fazer depois? Você empresário? Vou fazer um curso de educação física? Sim. Para me preparar, o que eu vou fazer? A maioria não sabe. Você é comentarista esportivo? Você é comentarista esportivo? E os dentistas, que a gente fala muito, o que a gente percebe? Essa questão do mau dimensionamento da gestão de risco dele. Então, o que o Paco falou, já teve dentista que chegou na nossa, na casa, lá na W, pagando um absurdo de seguro. Aí você mostra para ele assim, mas como é que essa pessoa vai fazer uma diária de incapacidade temporária ou um seguro de responsabilidade civil, que hoje é super importante, né, esse pacote. Então, o que a gente sugere? Seguro de vida, um seguro de responsabilidade civil e o DIT. Só que essa tríade, ela tem que estar bem dimensionada. Aí a pessoa, o profissional, está pagando R$1.000, ele não consegue, ele já está... Não, mas como é que eu vou pagar mais? Então, isso... E assim, tem muito caso, assim. Muito caso que está... colocar o seguro de responsabilidade civil dentro da OAB. Sabe o que me falar? Tem mais de 20 anos que eu trabalho, eu nunca vi um processo de responsabilidade civil contra o advogado. Cara, de advogado a gente não pode falar, mas de dentista e médico a gente fala assim, é pesado. Entendeu? Me falaram isso. Aumentaram demais a quantidade de... Não, mas hoje... Então é um produto que teoricamente não vai ter adesão porque nunca teve. Que é isso. Recentemente nós temos um case dentro da seguradora de uma odontologia. O dentista fez o tratamento do dente, a paciente, acho que era um tratamento de canal. Uma coisa assim. O dentista não conseguiu identificar, fez lá... canal errado. Fez lá uma situação, ok. A paciente com o dente ainda sentindo dor, falou, eu não vou voltar nesse dentista, eu vou em outro. Aí o segundo dentista, diante de todo o caso, eu acho que ele teve mais atenção, observou e tratou lá a situação. No final das contas, a cliente teve uma lesão definitiva, assim, que... Cara, não deu outra. Entrou com processo. O outro dentista teve que arcar lá. Deu uma indenização de R$18.200. Acontece. Renato, acontece. E assim, aí você fala num planejamento financeiro, que é o que a gente fala. Tira do seu caixa R$18.200 agora, do seu mês aí. Para o mês todo, pessoal. Por mais que ele tenha. Não, porque ele vende bem, ele atrapalha tudo, não tem como. Exato. E acho que foi uma indenização baixa. Isso quando tem, né? Que se você pegar... Creio aí que mais de 50% não vai ter. Muito mais que 50%. E aí o cara vai ter que pegar um empréstimo para poder bancar algo, financiamento, sendo que ele poderia ter um seguro que poderia cobrir isso. Então, cara, isso é falta de planejamento, falta de conhecimento. E aí o que a gente mais vê é isso. Quando você tem um produto só, empurra esse produto no cliente, pode ser até um bom produto. Mas se você não sabe dimensioná-lo da melhor forma, de acordo com as finanças do cliente, ele deixa de fazer outras coisas, que aí sim o que a gente mais vê é isso. O cara chega lá, às vezes com um seguro caro, mas ele não tem um RC, um responsabilidade civil, não tem um DIT, não tem uma reserva financeira de emergência, ele não tem... Às vezes o cara já está pensando em investir, mas também não tem essa reserva, então não tem investimento. O cara sabe, sim. O cara... Vocês conseguem penetrar bem no interior?
Ou tem muita dificuldade? Cara, hoje a gente consegue trabalhar, a pandemia facilitou muito isso, né? Então a gente tem muito cliente fora do estado também. A gente já fez consultoria para cliente na Bahia, já fez cliente para São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasil todo. Brasil inteiro. Então, assim, hoje a gente faz a consultoria, óbvio que a gente prefere o presencial, mas várias vezes a gente já fez por vídeo, por Zoom, enfim, por plataforma virtual e dá super certo também. Então, que hoje a gente faz junto com o cliente, né? Então, o processo de consultoria, a gente vai, compartilha a tela, a gente faz junto, é bem tranquilo. A pandemia facilitou isso pra gente. Demais, né? muito. Para todo mundo, né? Acho que em relação ao trabalho, assim, você consegue fazer o trabalho remoto de uma forma de qualidade. Mas aqui em BH a gente prefere ir. Aí eu pego muito essa veia do nosso tema, do empreender. Até isso a gente teve que investir, né? Sim. De ter bons equipamentos, né? Numa estrutura atualizada para você... Pô, quando eu não conseguir estar lá, você tem que ter uma estrutura boa, uma tecnologia para você falar, ó, não, claro. Cara, não pode, né? Eu não posso querer dar um passo desse, falar, não, eu te faço digitalmente, remotamente o meu trabalho, mas, né, Paco? Então a gente teve que investir em equipamento. É essa visão, né? Sim. Pô, se eu quero dar esse passo, mas eu tô preparado para fazer isso, né? Eu tenho que ter uma estrutura assim. Mínima, né, Renato? Mínima. Pô, vou ter um bom computador, vou ter iluminação, né? Nós vamos ter ali um bom, por exemplo, até mesmo. Quando começou a pandemia, as plataformas davam 40 minutos e acabava a reunião. Pô, nós tivemos que comprar Óbvio mesmo, o Zoom. O Zoom, né? Tinha um tempo limitado. Você tem que comprar. 40, pô, você não vai comprar? Pô, é fundamental para o seu negócio. Claro. E uma coisa que a gente pensa muito, Renatinho, é trabalhar com muita qualidade com custo baixo. Né? Então, assim, a gente hoje... Isso é o primordial. A gente conseguiu hoje, a gente poderia estar hoje alocado... Quanto mais qualidade você tiver, mais você conseguir reduzir seu custo. A gente, por exemplo... Você está aumentando sua rentabilidade. Não, e é legal a gente falar isso, porque a gente chegou aqui no estúdio, e por coincidência, é legal de falar isso, né? Por coincidência, a gente olhou esse andar aqui para alugar no começo do ano. Né? A gente tinha condição de pegar esse lugar. Só que ia ficar grande para a gente. Por quê? Porque o nosso operacional está no Rio e está em Brasília. Então, a gente não precisa. Mas a gente poderia fazer um escritório super... grande, espaçoso. Espaçoso, confortável. Mas sem utilidade. Para poder mostrar para os outros que a gente tem um escritório legal. Para mostrar status. Mas não precisa disso. É a qualidade do seu serviço. Sim. Óbvio que você tem que ter um mínimo de estrutura, né? Nosso cliente já chega no nosso escritório hoje, é super bem recebido, só que a gente não precisa de uma estrutura grande. Claro. Então, você conseguir, o empresário conseguir trabalhar dando qualidade de serviço, de produto, e você tendo um custo baixo para poder fazer o seu operacional ali, trabalhar de uma forma onde sobre caixa para você fazer outros tipos de investimentos e ser mais estratégico, a gente vê que essa é a solução. Né? Então, a gente, por exemplo, não quis... E a gente tem condição de a gente ir para um lugar grande, bacana, botar um prédio, um andar super espelhado, a gente não quer. Por quê? Porque não precisa disso. Tem necessidade. Não tem necessidade de mostrar para os outros. Até pegando um pouco... O mercado de odontologia tem crescido muito? Muito. Eu ouso dizer que a odontologia nunca esteve tão próspera igual está hoje. Hoje em dia, o dentista não ganhou tanto dinheiro. E aí, eu fui dar uma aula... Legal você perguntar isso. Fui dar uma aula num curso de pós-graduação. E aí a dentista me pergunta assim, quando eu falei, gente, eu falei essa frase, o dentista nunca teve tão próspero, nunca teve ganhando tanto dinheiro. Aí a menina brincou, só se for outros dentistas, porque eu não. Aí eu fiz uma pergunta para ela, a gente está no curso de implante, né? Você sabe quanto custa para você fazer um implante? Ela, não. Quanto você cobra? Tal. Você sabe qual que é o seu custo? Você sabe o custo da sua hora clínica? Não sabe. Você sabe o que se passa dentro da sua clínica, do seu consultório? Ela, não. Então, como é que você vai ganhar dinheiro? Então, você está falando que você não ganha dinheiro, mas você não sabe nem quanto custa o seu procedimento. Você está cobrando um valor você não sabe, que você não sabe o seu custo. Como é que você está... Então, está tudo errado. Você não tem, mas isso acontece com a maioria dos dentistas, não tem nem ideia. Então, eles não sabem o básico de gestão. Provavelmente ela deve estar cobrando um valor abaixo do custo dela. Ela está tendo prejuízo. Às vezes nem abaixo do custo, mas ela poderia estar cobrando mais para ter uma margem maior. Exatamente. E ela não tem, porque ela não sabe quanto que custa para ela. Então, como é que você fala que o dentista não ganha dinheiro? Aí o dentista começou há 5 anos atrás a fazer aquela que a gente falou no início do programa, aquela falta do conhecimento, de ter pelo menos um conhecimento básico, administrativo e financeiro. Que isso tinha que ser obrigatório, cara. Graduação. Nem graduação, às vezes na escola, né? Que é o que eu falo. A gente faz muita coisa na escola, no primário, no segundo grau, muita coisa que a gente não utiliza no dia a dia. Sim. Assim, e dentro da própria faculdade mesmo, tem matérias que a gente usa que às vezes não tem utilidade. Na própria graduação mesmo, entendeu? Eu acho que, por exemplo, Constituição, Direito Civil,
financeiro, né? Educação financeira. Um curso básico de economia, contabilidade, administração básica, Sim. Um curso de administração financeira, o cara básico tinha que saber. Cara. Também acho. A gente tinha que pegar, não nem na faculdade, acho que no segundo lugar mesmo. Sim. E aí, pegando, só complementando sua resposta, acho que, da pergunta que você fez, por que o dentista também, assim, né, começou a ganhar muito dinheiro? Que veio o tal do ROF, né? As harmonizações aí, está explodido no Brasil inteiro, e os dentistas que tiveram uma atenção a isso, né? Teve uma briga grande aí com os médicos, né? Porque o dentista pode mexer, não pode fazer, né? Mas o que a gente percebeu, né, Paco? Uma mudança clara de clínicas que estavam ali num tamanho e de repente explodiu. Um comentário na Casé TV, eles estavam comentando alguma coisa lá na Copa do Mundo, não sei o que, eles comentaram sobre o negócio de dentista. Que o dentista brasileiro hoje é referência. É o melhor do mundo. Disparado. Mundo, né? Disparado. Que os europeus normalmente não têm costume de escovar dente e tudo, mas que a odontologia nossa é diferenciada. Referência. Disparada melhor. Mas de longe. Melhor que os Estados Unidos. Os Estados Unidos pode falar. Tem mais acesso a equipamento. Querendo tecnologia, ou não, né? Eu cliniquei durante 8 anos, né? Então eu tive clínica, tive consultório, atendi, tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Você fala com autonomia, né? Não, eu tenho propriedade para falar, cara. E aí, assim, realmente, tecnicamente falando, a gente tem aqui no Brasil hoje os melhores profissionais. A escola é muito forte, a pesquisa é muito forte, né? Então a gente aqui tem uma odontologia muito diferenciada, muito diferenciada. Isso é muito legal, né? Existem bons profissionais e maus profissionais em qualquer ramo, em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil a gente tem muito profissional bom na área odontológica. Queria deixar para vocês dois tocar no assunto. Qual que você acha aí talvez seja o maior gargalo hoje dessa parte financeira dos profissionais, dos dentistas, que eles poderiam tá mais atento e não estão? Entendeu? Um seguro de vida, uma previdência? Tá, deixa eu responder de uma forma diferente. Primeira coisa, a falta de conhecimento, né? Então, tem conhecimento nenhum e o dentista não se considera um empresário. O dentista, ele pode ter um consultório de pessoa física, ele pode ser dono de clínica, ele pode ter uma franquia odontológica, ele pode ser funcionário público para trabalhar para os outros. Não interessa. Ele tem que entender que a vida dele é como se fosse um empresário mesmo. Ele precisa saber quanto que ele custa para trabalhar, quanto que ele ganha. Eu pergunto para o dentista, quanto você ganha por mês? Ele não sabe. Qual que é o seu faturamento? Qual que é o seu lucro? Porque aquele negócio diário, né? Vai entrando, o cliente passa ali, paga e pega o dinheiro. Tem quanto para pagar hoje? Tem. Não tem, aí pega, coloca dentro do bolso. Não, e pega assim, o paciente paga um dinheiro aqui para ele e tal, ele paga a conta da casa dele. Ele não tem diferenciação entre conta PJ, pessoal e profissional. Então, é uma zona. Na maioria. São poucos que são realmente bem regrados, bem instruídos financeiramente. Deve chegar lá, o cliente paga com dinheirinho, junta o cheque, aí chega no final do dia, tem X, ela tem conta para pagar, vou pagar isso aqui, passa ali na lotérica, paga o X, o que sobrou, coloca dentro do bolso e gasta. Para casa, gasta. Faz o supermercado, faz o sacolão. E aí cabe um ponto, né, Paco, que a gente fala muito e a gente coloca isso na mesa. Como é que você toma decisão estratégica desse jeito? Paga empregado em casa, a faxineira. Como é que você compra um equipamento que você está precisando ou que você queira comprar sem conhecer o seu negócio? Que horas que você vai dar espaço? Aí o que ele acaba fazendo? Não, eu vou num banco, faço um financiamento e coloco essa despesa dentro do meu negócio. Mas hoje a sua clínica consegue absorver? Porque... Não consegue. Aí ele começa... Ele não tem um estudo, mas é aquele negócio... Ele todo dia está atendendo, então todo dia está pingando dinheiro ali. Sim. Então ele acha que está tudo bem. Que está tudo bem. Não, e 90% das vezes não está. Então ele faz... Eu falo isso até não é nem pelo mercado de odontologia. Minha ex-mulher é fono. Uhum. Entendeu? Então ela trabalhava na Unimed durante a semana, e de manhã, e à tarde, durante a semana e no sábado, ela atendia no consultório. Para ela, se ela sabia quanto que ela recebia. É a diferença mínima. Então, entendeu? Só que ela nunca fez o cálculo. Ela ficava presa à Unimed por ter nome. Sim. A Unimed tinha um fixo muito barato. Pra você ter ideia, a Unimed pagava, vamos colocar aí, 30%, 20% do valor que ela cobrava numa consulta particular. Sim, sim. Sei muito bem. Entendeu? Aí eu pergunto para ela, não era mais melhor às vezes você sair da Unimed e trabalhar só no consultório? Você vai atender menos, mas... Você vai ganhar mais. Vai ganhar mais. Claro. E aos poucos isso é um... No sábado, praticamente, ela trabalhava. Eu chegava no sábado, às vezes 7, 8 horas da manhã, e saía quase 6, 7 horas da tarde. Pô.
Espetacular. Entendeu? Ou seja, ela tinha demanda, né? Tinha demanda gigantesca. Sábado, praticamente, ela trabalhava o dia todo. Entendeu? Só que ela perguntou se ela sabia quanto que ela recebia. Não sabia. Entendeu? Por causa da falta desse controle de... Que negócio tá caindo, tá entrando. Sim. Aí você pega, recebe o dinheiro, desvia ele para pagar as coisas e nem vê o dinheiro. Sim. Ô, Renatinho, não existe uma fórmula de bolo, uma fórmula mágica. Eu falo assim, ele tem que fazer isso assim, assado. Primeira coisa que a gente, respondendo a sua pergunta, ele tem que ter um mínimo de conhecimento, porque é a profissão dele. É aquele negócio, eu vou montar um McDonald's. Pô, não vou saber quantos sanduíches eu estou vendendo? Eu preciso saber. Eu sou o dono do negócio. Eu sou autônomo, não interessa. Você é dono do seu negócio, é dono... Tem um custo. Eu estou pagando X de custo. Claro. Entendeu? Mas eu estou vendendo quantos? Está saindo quantos? Você precisa ter essa visão. Vendendo quanto eu estou ganhando por mês. A maioria não sabe nem quanto ganha por mês. Ok, segunda coisa. Parar de fazer coisas de forma intuitiva. Tá? Aí eu acho que vai dar certo dessa forma, mas sem ter um mínimo de estudo, sabe? Para poder tomar alguma decisão estratégica. Então, o colega montou um consultório numa clínica de bairro X, ele quer montar a mesma coisa, mas é outro público-alvo. E ele não sabe disso. Aí ele vai empreender, ele não faz um business plan, né? Então, é algo... O dentista é extremamente amador. Me chamaram para fazer uma... Só pegando um exemplo aí. Um fulano tinha a mãe... deu uma sala na João César, lá em Contagem, e para outro filho deu uma sala na Rua São Paulo, perto do Mercado Central, em Belo Horizonte. Você acha que o valor da sala de Belo Horizonte é o mesmo preço da sala Claro que não. de Contagem? Claro que não. É metade do preço, a de Contagem. Então, na verdade, para te dar uma sala em Belo Horizonte, eu teria que te dar duas em Contagem. Não, sim. E isso é tão... faz sentido. Isso é tão relevante, cara, que hoje o dentista, ele acredita no arrasta para cima. Aí um tanto de gente, cara... Qual que é a diferença? Em Contagem, você pode cobrar até X de consulta que o pessoal paga. A partir de 2X não paga. Não paga. Em Belo Horizonte você cobra 2, 3X. Pois é. Então, isso tudo é o quê? Falta de conhecimento do negócio. Aí o que acontecia? Fulano chegava, mas a minha professora atende, ela cobra 6X. Não, política de precificação em consultório... Não como é que você definiu o preço? Como é que lá em Belo Horizonte custa 500, aqui é 500. Tem nada a ver. Não vai gerar. Meu colega faz assim. Eu fui acompanhar um amigo no consultório de um psicanalista renomado aqui em Belo Horizonte. A consulta do cara é 600 conto. 30 minutos. Só que esse cara... Você chega lá, tá lotado, cara. Esse cara não atende menos do que umas 30, 40 pessoas por dia deve atender, cara. Aí você coloca R$600, 30 minutos. Quanto que esse cara fatura por dia? Sim. Entendeu? Só que ele deve saber. Pelo que eu entendi tudo, eu vejo um cara que tem já conhecimento. Ele sabe quanto 500, qual que é o custo dele, ele sabe tudo. É isso aí que ele tem que saber. O básico. O médico... Por isso que ele cobra esse valor, porque ele sabe. Sim. E quando o cara... É óbvio que tem a expertise dele também, enfim. Mas quando o cara, ele entende o que se passa dentro do terreno dele, da casa dele, do consultório, da clínica dele, a chance dele ganhar e ser bem melhor resolvido financeiramente... Ele consegue precificar o serviço dele. Ele sabe como totalmente ele pode diferente. precificar. Quando, no meio da pandemia, final de 2020, eu dei uma entrevista para o jornal do CRO, eles me perguntaram, resuma a pandemia para o dentista em uma palavra. A palavra chama-se profissionalização. A pandemia chegou para escancarar tudo. A falta de planejamento financeiro. Óbvio que ninguém queria estar passando por isso. A gente está passando até hoje. Quem está melhor profissionalizado vai se sair melhor. Vai sair bem melhor do que... Vai sair mais rápido da crise, teoricamente. Fechou. O cara tinha 2 consultórios, teve que fechar um. Né? Tinha clínica, fechou clínica. Por quê? Porque, cara, o cara não conseguiu sobreviver, porque não tinha um mínimo de estrutura para manter um capital de giro, para manter uma reserva financeira de emergência para o consultório, para a vida pessoal. Cara, é muito amadorismo. Às vezes o cara... É fundamental você ter um capital de giro, às vezes o cara não sabe nem o que é capital de giro. Mas olha só como é que é um outro gargalo que você perguntou, né, Paco? Aí a pessoa tem lá um planejamento super informal, né? Nós já pegamos clínicas que anotavam faturamento em caderno. Não tinha no mínimo um sistema, uma planilha. Nem o Excel, nem o Excel tinha. Aí qual que é um outro problema disso? Como ela tem
boa parte das receitas, tudo numa situação informal, o mercado te enxerga o seguinte, ó, se você precisar tomar crédito, quais são as bases, né, de análise? Imposto de renda, qual que é o regime de caixa da sua clínica, não tem nada. Aí a pessoa fala assim, mas como é que eu vou ter reserva de capital de giro? Mas aqui, para você ter capital de giro, até mesmo para você tomar crédito, num Cicobi, que é uma casa, que pode ser, enfim, qualquer que seja, lugar. Num crédito que seja barato, pequenininho, que vai custar pouco por um capital de giro dele, ele não consegue fazer. Porque ele só enxerga o negócio dele do jeito padrão lá, que foi falado há 10 anos atrás para ele, ó, você vai montar uma clínica, você vai sentar no mocho, você vai trabalhar 14, 15 horas por dia, vai abrir a gaveta. Vai pagar tudo. Aí ele não sai disso. E ele não tem lastro, né? Ele não tem lastro. Como é que ele vai fazer? Complicado. O cara quer tomar um crédito. Não dinheiro, né? Hoje tem equipamentos... Não entra cheque, não entra, então não passa dinheiro na conta. Espécie, foi espécie. Só espécie. Complicado, Renato. Então, assim, são visões que a gente vai estar trazendo alguns problemas do dia. Imposto de renda? Os problemas do dia a dia. Porque, assim, a gente fala, pagar imposto. Né? A gente usa muito uma questão de ter você tem que ter uma inteligência fiscal dentro do seu negócio. Falar que você não quer pagar imposto, você está sonegando. Você não paga imposto. Aí você quer comprar uma casa, um apartamento de 1 milhão? Como que você vai comprar uma BMW? Não compra. Né? A gente sabe de dentistas que tem... Aí tem alguma coisa errada. Cada dentista e médico mais de 500 mil reais em espécie dentro de casa. Complicado. Então, assim, e a gente tem informações de dentro da receita que... Uma hora vai bater. Antigamente era só o peixe grande, né? Só o tubarão que eles pegavam. Hoje começou a pegar. Todo mundo. Lá na contabilidade antiga nossa... Cada vez está fechando mais. Chegou um cliente com uma multa da receita de 291 mil reais. Ele tinha duas opções. Ele tem duas opções. Pagar e sentar e chorar. Porque não tem jeito. Ele tem que pagar. Ele vai negociar como ele vai pagar isso. Mas o cara chegou desesperado. Falei, irmão, não tem o que fazer. Vai pagar. Você tem que pagar. E aí entra um outro... Olha só como é que uma coisa é um efeito dominó, né? Dessa visão empreendedora, disso tudo que nós estamos conversando. Um problema dessa clínica. Além do problema de 290 mil, Renato... Um problema pequeno, isso é um ponto. Se torna... Não fez um preventivo, não foi detectado lá atrás, a Receita achou, falou, não, são 10 anos, retroativo, multa lá em cima. Juros sobre juros e tal. O problema chegou lá, tá. Aí, isso é um ponto. Aí você tá assim, né? Você é o dono da caneta. Pô, tô com um problema de 290 mil. Vou buscar agora os profissionais para me ajudar. O que os profissionais vão dizer? Ô, Renato, deixa eu te falar, doutor Renato. Agora, para resolver um problema de 290 mil, além disso aí, eu vou ter que trabalhar muito. Ia te custar 1.000. Eu vou ter que te cobrar 10 mil. Vai ficando tudo mais caro. Porque você vai trabalhar muito mais do que você teria que trabalhar. Tá entendendo? Porque, para resolver isso aí não é simples, não. Eu vou ter que fazer conta, vou ter que analisar balanços, eu vou ter que fazer uma série de análises, assim, assado. Uma coisa que te custaria aí R$500 por mês, ou R$1.000, né, assim, independente do tamanho, começa. Então, assim... Virou uma bola de neve. E aí aquilo que o Paco fala, essa visão amadora, essa visão que não faz um preventivo, do lado financeiro, do lado da parte de risco. Você mesmo citou, se o cara quebra o braço, ficou 60 dias sem trabalhar, como é que você faz? O que você quer jogar? Você quer jogar o Campeonato Mineiro? Exato. Você quer jogar Champions League. É justamente isso. Então, assim, essa parte de empreender é essa visão. Você sair um pouco do mocho, que ele está sentado lá e fala, peraí, deixa eu entender meu negócio. Não, você quer ser profissional mesmo? Tem que sair. Ô, Renatinho, tem dentista? Tem que se profissionalizar, cara. Tem dentista que atende paciente, atende o telefone, marca consulta, lava o material, faz tudo. Aí o cara não quer botar uma secretária, uma SB, por exemplo, porque acha que é um custo. Não é um custo, é um investimento. Aí o cara não quer... Eu conheço dentista que não tem computador no consultório. Ou seja, não tem planilha de Excel, é tudo um caderno. Tem gerente que me atender, não ia ficar valorizado. Não, Renato, você é informatizado demais. Você tem um sistema... Tem toda a sua carteira, vencimento, manda mensagem para os clientes e tudo. Tem site. Não, tem corretor que eu cheguei, o cara está aqui com a caderninha há 20 anos, anotando o nome dos clientes, o dia do vencimento, o valor do cara, com caderninho. Eu falei, E assim... Aí eu pergunto se o cara tem que evoluir, cara. Essa é uma resposta que a gente faz todos os dias, né? O que a gente quer julgar? Porque quando você também muda de faixa, meu amigo... E mesmo assim, dentro do sistema, às vezes eu erro ainda. Sim, entendeu? Natural. Às vezes passa despercebido. A régua sobe, né? Pode passar. Né, a régua sobe, que você passa a julgar com os caras grandes. E os caras te engolem, meu amigo. Então, enquanto você tá lá pequenininho, beleza, você fica aí. Mas você quer jogar um campeonato... Então, você tem que ter essa visão de, vamos pensar grande, de ambição. Vamos fazer isso, vamos investir nisso. É assim que joga o jogo. Senão, eles te atropelam. Com certeza. 100%. Né? Então, essa é uma visão que a gente... E é legal, cara, a gente comentar sobre isso. A gente tem uma quando você falou assim, do casal, entre aspas, né?
É verdadeiro. Não, Quanto tempo de casamento? Tá doido, velho. Casamento. Não faço não, velho. Eu tenho um menino de 7 anos. Aqui, gravando podcast, não posso falar algumas palavras aqui pra você. Mas uma coisa que a gente se dá muito bem também é esse fato de a gente respeitar muito o espaço do outro. Então, por exemplo, eu sou músico. Aí chega no final de semana. Eu falei, Edu, cara, vou tocar. Ele sabe que eu tenho show. Aí vai de fã-clube, fica no fã-clube. Não, fã-clube não, mas já foi várias vezes no show. Não, aquele show de novo, eu não vou, não. Aquelas já cansou, a mesma música, já cansou. Agora, ó, teve uma vez que eu falei, agora vai ser essa música. Agora vai ser essa. Aí eu falei, ó, quando eu cheguei nesse nível, eu falei, Paco, deixa eu te falar, cara. Achei antigo, velho. Torço demais pelo seu sucesso aí. Não contra a Anitta, não. Nada contra a Anitta, mas, pô, eu toco achei antigo. E aí, assim, mas sabe o que é o massa, Renatinho? Mas sabe o que é o massa? Pô, eu vou tocar. Até lembrando um pouquinho, na última gravação veio o Guto da Romanel. E ele veio com as fotos das coisas que a Romanel patrocinou, né? Na vida. E das fotos era o Carnabelô, você acredita? Poxa, que maravilhoso. Uma foto do Carnabelô na Afonso Pena, 96 Afonso Pena. Eu fui, velho, eu tinha 15 anos, cara. Foi minha primeira micareta. Essa aí foi espetacular. Nossa, quem viveu, viveu. Quem viveu, viveu. Exatamente. É umas fotos antigas e você fala, putz, eu tô ficando velho mesmo, né, velho? Parece que foi ontem. Nós estamos ficando velho. Mas é legal isso, cara. Porque, por exemplo, o Du tem sexta-feira de manhã, tá com o filho dele. Cara, é o momento dele com o filho dele. Cara, você vai fazer suas coisas. Eu tenho show. Cara, eu toco no final de semana. Mas, sei lá, cara, tem algum compromisso assim, cara, cada um se respeita. É a questão de confiar e delegar. Claro. Fala, velho, faz... Você entrega o que você tem que entregar, eu entrego o que eu tenho que entregar, tá tudo certo. A gente estabelece metas, coisas nossas, mas, cara, é isso aí. Qualquer coisa um liga pro outro, não resolve. Deu cunha aqui e tal. Aí a gente tem a nossa secretária que faz esse suporte todo, então, enfim. Como vocês viajam, às vezes um tem que ir para um lado, outro tem que ir para o outro, nem sempre dá para estar junto. Né? Momento oportuno. Nós estamos em dezembro, em janeiro. Em janeiro, nós dois sentamos, nós tiramos mais ou menos um dia inteiro para falar, cara, como é que vai ser 2023? Porque... Tem dentista, tem gente que está aí com o negócio aberto e não sabe o que vai fazer ano que vem. Para onde quer ir, para onde que está indo, o que quer fazer. Então, a gente tem essa reunião operacional. Uma reunião estratégica, ali, né? Estratégica. De falar, cara, o que nós vamos fazer com a W Financial em 2023? Quantos clientes vão entrar? Quais são as receitas? O que vai ser? O que não vai ser? Tudo é feito. Muda-se algumas coisas no meio do caminho? Sim. Mas você tem que ir podando, né? Porque às vezes no meio do caminho o negócio vai direcionando para um lado, você vai aparecendo algumas oportunidades que você às vezes não pode perder e você não estava nem contando, né? Sim. Mas os profissionais da área da saúde, o que eu vejo, Renato, eles não fazem esse tipo de planejamento. Pô, quantos pacientes eu quero ter ano que vem? Falta o estudo, né? O que o Paco falou, falta o estudo. Entendeu? E falta o próprio conhecimento, que às vezes não tem. É muito no automático. Mas aí, de novo, a gente entra num outro cerne. Ele não tem conhecimento, mas ele está atendendo a torta direito. Então, ele não quer contratar. Por quê? Porque ele acha que é caro. Ele mesmo caiu naquele vício que ele mesmo não procura. Ele acha que é caro. Procura, só que ele não quer mudar. É um investimento. Ele acha que aquilo que está ali está bom. É um investimento pro cara. Sim. É igual o dentista que não tem contador. Cada dentista tem que ter contador. A pessoa física não é obrigatório ter contador. Aí ele chega na declaração de imposto de renda, ele dá para um amigo do pai dele, que é o contador do pai dele, fazer. Só que o cara não sabe nada da clínica dele, fez tudo errado, não pagou o carnê-leão todo mês, você faz por ano que tá errado. Aí depois chega a multa, o cara tá todo fodido. O cara tá ganhando ali 10, 15 mil por mês, para ele tá ótimo. Só que às vezes se você tivesse fichido de organizado, às vezes ele tá ganhando 30, 40, 50. Além de eu ser... Às vezes ganha 3 vezes mais, só que ele acha que aquilo que ele tá ganhando tá pagando as contas, tá sobrando. Dá para me viajar, dá para no final de semana eu tomar minha cerveja, tá ótimo. E aí é a história que a gente fala, né? A falta de visita da ambição. O barato que sai caro também. O barato sai caro. Porque eu não pago contador. Aí nós chega a multa, compensa os anos inteiros. Os anos todos que ficou sem pagar contador, que você paga e sobra. Total. Tá entendendo? Isso aí é a visão, igual o Paco fala, né? Tem coisa que é investimento, tem coisa que é custo, e tem que fazer o entendimento disso. Como diz, a famosa economia porca, né? Total. Mas existem demais aí fora. Não é só em Belo Horizonte, não, no Brasil inteiro. Toda hora chega alguém... Não é de região, né? É nacional. É nacional. Aí o dentista, assim, um exemplo prático. O dentista lá... A própria faculdade... Não tem cabimento os professores, o curso, né? Não ter percebido essa falha. Já tem alguns cursos. Ou sabem que hoje tem em dia, e deixa de lado. Já tem alguns cursos hoje que já dão extensão em administração, em gestão, isso já existe. Isso é bem legal até. A gente vê hoje fóruns, enfim, seminários falando de gestão, isso é muito bacana. Por exemplo, amanhã eu vou dar uma aula
uma palestra num simpósio do CRO, CRO de Minas, que está com uma cabeça super legal, né? O presidente, o Rafael, ele mudou muito o CRO ali, então está muito mais profissional. Então, amanhã, por exemplo, vai ser até o Leandro Carnal vai palestrar no mesmo dia que eu amanhã, e aí tem pessoal falando de gestão, então a Rita que fala de tributário para dentista, que ela é fera, ou seja... Rita Mundinho. E chama... Não sei se é Rita Mundinho... Que é da Itatiaia? Não, ela é do Rio de Janeiro, ela é carioca. E eu chamo assim, e aí formei. O que eu faço agora? Olha que legal que o CRO está proporcionando. Eu vou falar da parte de planejamento financeiro, o outro vai falar de gestão, o outro vai falar, o Leandro Carnal vai falar... O cara às vezes sai da faculdade e não sabe o que fazer, né? Formei. Vou trabalhar, vou abrir um consultório? Formei, e agora? E aí? Então, assim, isso é muito legal. Então, Estou preparado para abrir um consultório sozinho? Hoje já existe isso. Então, isso é muito legal. Na minha época não existia, né? Então assim, eu acho que é uma tendência que as coisas vão começar a melhorar, que a odontologia vai começar a se profissionalizar, igual a medicina, que também tem muita falha, mas é mais hoje preparada para o mercado do que a odontologia, com certeza. Certo. Isso é fato. Né? O CRO daqui está muito ativo. Está muito ativo, isso é muito bacana. Você vê o que eles estão fazendo. Né? Você tem que ter uma entidade de classe que realmente represente. Puxando aí que eu acho que talvez seja o grande gargalo, questão de previdência, o que vocês acham desse mercado? O que pode ajudar, né, o dentista a ter um estudo, a fazer um preparo disso? Porque hoje ainda a boa parte da população ativa nossa ainda é jovem, né? Sim. Mas a tendência é que nos próximos aí 15, 20 anos a maior parte da população ativa seja de idosos. Então, sim, isso vai mudar muito a cara da economia brasileira. Então, se a pessoa que não estiver preparada, né, para ter uma previdência privada, principalmente, vai ficar com uma situação econômica bem complicada, né? Então, Renatinho, que eu vejo? Antes, existe para a gente um passo a passo. Primeira coisa, o cara que ganha o dinheiro dele, ele tem que proteger essa receita antes de investir. Porque... blindar ela primeiro. Tem que blindar. Sim. Então, você blinda através de reserva financeira de emergência e seguros. O Du, por exemplo, fala quais seguros que o dentista tem que ter. Vida, RC e o DIT. Aí depois você começa a fazer os seus investimentos de curto, médio e longo prazo. Né? Então, a escolha da previdência privada pode ser uma excelente estratégia, sendo bem indicada. Sim. Não é todo mundo que tem que ter uma previdência. Mas, às vezes, você pode fazer um outro tipo de investimento que vai te dar mais rentabilidade. Mas, se você tiver uma previdência, por exemplo, está cheio de pessoas, igual eu falei, 90% são... eu falei, desculpa, eu até falei... Não, mas investimento. Não é mais nesse sentido de investimento. Porque muita gente tem dificuldade, né, de investir e tudo. Então, de certa forma, a previdência privada acaba sendo uma forma mais educada, mas é um excelente produto, sendo bem indicado. Sim. Né? Só para contribuir esse assunto, você continua. E tem gente ainda hoje que confia plenamente no INSS. Que é algo que, assim, que tem que tomar um cuidado gigante. A previdência social... Está quebrada, né? E a tendência é continuar quebrada. Você falou assim, de gente ativa e gente que estão aposentando. Se nós estamos... Gente ativa está assim, e gente já tá, o balanço já não bate. Imagina na hora que mudar. O governo tenta fazer as correções, né? Fazer ali. Mas se nós estamos... as reformas. Se nós estamos tendo uma expectativa de vida maior, Renato, nós temos que cada vez mais... obrigação de ter previdência privada. E um planejamento, cara. Planejamento financeiro. Não só o questão da... Tem um planejamento. Exato. Se eu vou viver mais, eu tenho que ter uma preocupação maior. Porque eu vou gastar mais lá na frente. Como é que vai manter, teoricamente? Porque o dentista, de certa forma, ele tem uma receita diferenciada da maioria da população brasileira. Sim. Tem. E é legal, até você chegou num ponto muito bacana, que é legal te falar isso. Né? Que eu sempre coloco isso em xeque aqui e coloco para discussão. Quando você está com dor de dente, você quer fazer um canal, você vai aonde? Um especialista em endodontia, que é o que eu era. Quando você quer fazer, você está com dor de cabeça, você vai no neurologista. Sim. Né? Quando você vai levar seu filho para fazer um tratamento odontológico, você vai no odontopediatra, no especialista. Sim. Por que com dinheiro todo mundo acha que sabe fazer? Dinheiro, porque o meu tio é rico, então vou seguir o que ele faz. Aí você vai fazer um planejamento para a pessoa. Não, mas eu tenho que conversar com a minha tia. A sua tia é especialista em investimento? A sua tia trabalha no mercado financeiro? A gente é sócio de uma gestora de investimento, a gente não opera na bolsa. Por quê? Porque é complexo pra caramba, a gente não faz day trade nunca. Nada contra quem faça. Mas ou você fica o tempo inteiro por conta disso. Então, eu sou terminantemente contra um dentista, um médico, um advogado que quer ficar trabalhando com as duas coisas ao mesmo tempo, porque é complexo demais. Teve um amigo nosso aqui, o Pedro Borges, do segundo episódio,
que falou sobre criptomoeda, cara. É uma coisa muito complexa. É complexo, dá dinheiro, cara. dá, mas você tem que estudar, é muito complexo ainda. E as pessoas vendem como arrasta para cima no Instagram. Ah, o cara quer me vender curso, ó, vou te mostrar as minhas ações, o que eu faço? Arrasta para cima. A galera cai. Entendeu? Então, gente, investimento, né? Não é brincadeira. Seguro, planejamento financeiro é para profissional que trabalha com isso. Por que na odontologia você vai num profissional especializado? Por que na medicina você vai no advogado, você vai no especialista? E por que com dinheiro você acha que sabe fazer? Porque o seu tio sabe fazer porque ele tem dinheiro. O que tem de milionário e mal planejado financeiramente, você não acredita. O cara está todo ferrado, mas é milionário, mas está todo ferrado. Então, às vezes acerta na sorte aí sem querer. Mas o cara não vai conseguir se aposentar da forma para ter a renda passiva dele, né? Então, assim, cara, é muito complexo. Eu vi uma reportagem do Elco Batista, que tava faturando, né? Fatura 1 milhão por mês e tá quebrado. Falei, como é que você fatura 1 milhão por mês? Ele pode estar quebrado e pobre em relação ao que tá, mas se o cara fatura 1 milhão por mês e ele tá quebrado, não tem cabimento. Cara, o cara tem que reduzir, ajustar a vida dele em relação à realidade de hoje. Entendeu? Quantas pessoas hoje no mundo que tem um faturamento de 1 milhão por mês? Louco. Não, tá louco. Você pode contar na mão, cara. Tá louco. Não, e outra coisa, Renatinho. Cara, existem N possibilidades no mercado financeiro para você se proteger e se blindar financeiramente, para preparar uma aposentadoria. Existem vários investimentos fora do Brasil legais, que é totalmente legal você fazer isso de forma correta. Você tem essa possibilidade, tem aqui no Brasil. Tem 1000 situações que você pode, cara, trabalhar para ter uma aposentadoria assim, adequada da forma como você quer ter. Mas tem que ter planejamento. E para planejamento você tem que investir, não tem jeito. Você não foi instruído para isso, você acha tudo que vai fazer da sua cabeça? Cara, é fundamental para tudo, né? Não só financeiro, como empresarial, tudo. Você fez uma pergunta que é uma das... a gente faz essa pergunta logo nas primeiras bate-papo, quando a gente está conhecendo o cliente e tal. Aí uma das perguntas é, mas quanto que você quer ter de receita na sua aposentadoria? Né? Pergunta a idade, com qual idade você quer aposentar. Normalmente as pessoas falam entre 60 e 65 anos, algumas 70, mas nessa média de idade, e com quanto? Não, quero aposentar com entre 10 e 15 mil reais por mês. Perfeito. Você está com quantos anos? Aí, X anos, 30 e poucos, 40. Você já fez essa conta? De quanto é que você vai precisar acumular para ter 15 mil reais por mês, dentro de uma expectativa de vida até os 90, que hoje, né, estamos acima dos 80. Você já fez essa conta? Quanto é que você vai ter que juntar de dinheiro? E quando a gente mostra a conta, Renato, o cara faz assim. Estudo? Ué, então, peraí, então não é 15. Então nós já estamos pensando em 7, 5. Que as pessoas não fazem a conta. Na verdade, você vai juntar o dinheiro até aquela idade e dali você não vai juntar, você vai só gastar. Exato. E aí a pessoa fala assim, e quando a pessoa fala assim, eu quero ter 50 mil de renda, 40 mil, eu posso ter o que ele quiser, eu quero ter 1 milhão de renda mensal. Só que o que você tem que fazer para chegar lá? Né? E como fazer? Porque às vezes você tem 10, 20 anos para juntar aquele dinheiro. Exato. Entendeu? Só que aí depois você vai ter mais 10, 15 para gastar. E a gente vai em outro problema. Para o cara juntar esse dinheiro, tem que juntar um dinheiro que realmente rentabilize ele da forma adequada. A maioria da população brasileira está andando de 1.0, poderia estar andando de 2.0 de foguete. Mas o cara está num investimento que rende muito pouco, é caro para ele estar lá, só que ele não sabe. Aquele dado do IBGE que estão... 1% dos brasileiros só consegue, segundo o IBGE, consegue se aposentar para viver de renda passiva. Só 1%. Muito pouco. 1%. Ou seja, de realmente proteger o dinheiro que ele acumulou ali durante toda a vida e viver só de juros. Só 1% consegue. Não chega a 2 milhões. Cara, 2 milhões e 200 aí, mas se colocar que a população é 220. E outro, né? Aí na hora que você ainda vai ver as pessoas que são pessoas milionárias com dinheiro na poupança, né, pá? Tá cheio. Na poupança, Renato. É isso aí. O cara acha tem que... essa visão ainda de poupança. Tem. Ainda tem o Brasil, muita gente. Culturalmente, olha como é que a gente precisa, tem né? muito dinheiro parado na poupança, cara. Tem. É muito dinheiro. Culturalmente, o país... São bilhões e bilhões parados na poupança que poderia estar girando no mercado financeiro e muita coisa. A gente é muito incipiente ainda, cara, no mercado financeiro. Culturalmente, a gente é muito fraco nesse sentido. É um país ainda que tem muito a melhorar. Como o Thiago Cruvinel falou, é como se o que está acontecendo agora estava acontecendo nos Estados Unidos em 1980. Tipo então isso. são 50 anos quase aí de diferença.
É bem complexo. 50, 40 anos de Mas diferença. Então. a gente tem uma vantagem de hoje a gente ter acesso à informação. A questão é filtrar a informação, procurar as pessoas certas, que não tenham conflito de interesse principalmente, porque quando você tem... É aquele negócio, eu vendo banana. Se eu virasse para você e falasse assim, Renatinho, qual o melhor alimento que existe? Se você me perguntasse qual o melhor alimento que existe, eu ia responder o que para você? Banana, porque eu só vendo banana. Qual banana? Então, assim, Caturra ou a outra? Da terra. Da terra. Da terra, né? Então, assim, da terra. Então, cara, tá cheio, velho, de vendedor de banana no mercado financeiro. O cara que tem um produto só fica te empurrando. Você acha que é o melhor que existe. Né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, cara. Igual quando você vai no... O que tem que fazer? Procurar um nutrólogo. Pô, o cara faz um exame detalhado, o cara vê como é que é a sua dieta, para depois falar, ó, você tem que comer isso aqui, você tem que tomar isso aqui de remédio. Sim. Né? É assim que o mercado financeiro é a mesma coisa. A questão é profissionalizar, né? É o que você pega um atleta profissional mesmo, você vê que o treinamento dele é totalmente diferente de um atleta normal. Sim. Entendeu? Então, é como qualquer coisa, né? Você tem que se profissionalizar. Ou você quer continuar com a mentalidade de amador, ou você quer profissionalizar. Se profissionalizar, se tornar um profissional diferente dos outros. Sim. Entendeu? Para você poder, como se diz, crescer e desenvolver, né? Sim. Ô, Renatinho, posso fazer um merchan aqui? Pode. Tô em casa, velho. Vontade. Que esse pão de queijo aqui é bom demais. Já comeu o Tidelso? Não, ainda não. Espetacular. Então, eu queria olhar para a câmera aqui, ó. Fafu, que é uma grande amiga minha. Fabi. Teve aqui a... Esposa do meu grande amigo Breno Lanza, um dos maiores centroavantes que o futebol amador de Belo Horizonte já viu. Né? Diferentemente de mim, que era muito melhor que ele. Mas, aqui, Guapo... Humilde, né? Continua humilde, né? Guapo e Fafu. Tô esperando meu Tidelso. Rapaz, aproveitando aí. Até antes da gente fechar, só agradecer o pessoal da Carrep, né? O pessoal do Mercado Chup. E agradecer, aproveitar aí. Presente um por você e outro pro... Sério? Pro Eduardo. Que maravilha, um kit aí com gente. Pão de queijo pra vocês aí. Obrigado. Você chorou e ganhou, né? Fui e busquei. Não, mas com todo respeito, ele era bom de bola, né? A gente vê hoje, querendo ou não, brincadeira, né? A gente vê tanto jogador ruim de bola aí, né? Nossa. A gente pega a nossa fase, entendeu? Tinha muito cara bom e... Tinha. Nossa época tinha muita Nossa geração era muito boa, cara. De 80. Eu, assim, né? Não, assim, querendo puxar saco pra nossa turma, mas assim... A gente era a maioria, a gente pega a seleção brasileira aí, tem muito jogador de seleção brasileira que não joga futebol que a gente jogava, não, cara. Pega o Thiaguinho, Gustavinho, Pelezinho, Barragem, Flavinho, Rodriguinho. Pô, cheio de gente boa de bola. Entendeu? Você... Tinha uma turma boa, Tinha uma turma boa. Hoje... Mas o Paco já tomou umas 3 canetas minhas já. Nunca tomei caneta dele. Nunca. Mas ele vinha, filho. Ele vinha direto. Era só aqui, ó, tal, no tapa, chapeuzinho. Gostaria de agradecer aí. Vamos fechar mais um episódio aí. Obrigado, pessoal de casa aí. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, Renatinho. Obrigado, Sanja. Todos. Obrigado. Agradecer também o convite mais uma vez. Espero que seja... Porta tá aberta sempre. De grande aprendizado aí para todos nós. Obrigadão. Obrigado pelo convite. Vou comer meu pão de queijo agora.